Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast. Comunica aí. Gente, eu tô nervosa. Eu sempre fico muito nervosa de estar aqui. Sabe por quê? Vocês não têm noção de quem nós trouxemos aqui no podcast Comunica aí para vocês ouvir e conhecer a história dessa maravilhosa, né, Dani? É isso aí. E você só quer aumentar a responsabilidade. Você não consegue trazer alguém assim tranquilo, é só gente de peso. E de muito peso, gente. Mais de 20 anos na área do jornalismo, né, Dani? É isso aí. Meu Uma mãe Deus. muito dedicada. Pastora, uma grande mulher de Deus. E tem um maridão também. Olha, mãe do pequeno nada. É o Davi que o Israel já até fez amizade por ali. E olha, seja muito bem-vinda ao podcast Comunica aí, Jaque Stefano. Ai, muito obrigada. Nervosa fico eu, nunca tô acostumada a ficar do lado de cá, entendeu? Nunca me acostumo. E qual que é a sensação de estar do outro lado, Jaque? Olha, é mais desconfortável, né? Porque eu não sei o que vai acontecer, fico desconfortável, mas quero agradecer demais o convite, viu, gente? Tô muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que está feliz de trazer mais um episódio de peso e vocês vão conhecer a história da Jaque, gente. E tem um detalhe, ela não é tocantinense não, tá? Ela é, vamos descobrir, né, da onde que ela é. Hoje a gente vai descobrir tudo sobre Jaque Stefano. Aquilo que ela não mostra na televisão e nem nas redes nem sociais. nas redes sociais. Vocês vão descobrir aqui hoje com a gente, né, Dani? Vamos dar esse furo aí. É isso aí, eu te dou as honras. Jaque Stefano, agora atualmente aqui no Tocantins, mas o nosso podcast ele é sobre história, né? E sobre valorização dessa história. Então toda vida ela deve ser valorizada. Jaque, a gente quer saber da sua raiz, da onde você veio, nasceu aonde, nome do pai, nome da mãe, conta pra gente. Eu sou de São Paulo, da zona leste de São Paulo. Nasci numa família de muito amor, de muito carinho. Tenho muitas lembranças da minha infância, de primeiros passos, de primeiros momentos. A minha mãe é Terezinha Stefano, uma mulher de um coração incrível, uma mulher que se doa, uma mãe que foi sempre muito presente, né? Eu e a minha irmã somos em duas mulheres, e uma mãe que nunca competiu, muito pelo contrário, que até hoje se doa integralmente. Aquela mulher que serve, sabe? Com certeza a linguagem do amor da minha mãe é serviço, porque ela é assim para todos nós. Uma mulher extremamente pacificadora, ela nunca põe fogo em situação nenhuma. Eu sou filha do Wagner Stefano, que é um homem extremamente correto, um homem justo. Da minha mãe, eu peguei algo que é muito forte de não querer incomodar os outros, de se colocar no seu lugar no momento certo. E do meu pai eu peguei um senso de justiça que extrapola o que deveria ser, um senso de justiceiro e de justiceira, que não aguenta ver uma coisa errada, sabe? Que não aguenta ver alguém sofrendo, que defende os outros. Então, acho que eu trouxe esse equilíbrio dos dois, um lar de muito amor, e que me criaram, e que me ajudam a criar o Davi com autoestima muito elevada. Então, eu tenho até que, às vezes, eu mesma me puxar, assim, porque é uma autoestima que eles colocaram na gente, que é impressionante em mim e na minha irmã. Eu tenho a minha irmã Janine, que é comunicadora também, mas ela atua na área de publicidade, muito bem sucedida profissionalmente, uma menina incrível. Eu digo que ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço, a minha irmã, muito inteligente. E eu cresci, além de um lar maravilhoso com essas pessoas, rodeada pelos meus avós, os meus 4 avós. Incríveis. Legal. Infelizmente, hoje, os 4 falecidos, a maior dor da minha vida é a perda dos meus avós. Quando a gente fala sobre envelhecimento, eu sempre achava que o que fosse marcar o envelhecimento para mim fossem ser as rugas aparecerem, o corpo mudar, mas nada se compara à dor de perder as pessoas que você ama. Eu acho que esse é o tic-tac, esse é o relógio que dói, né? Eu digo que, sendo cristã, eu tenho o Espírito Santo que me consola, mas eu não consigo superar, assim, entender, até porque a gente não foi feito para morrer, né? Sim. Então, dizer que em algum momento a gente fica confortável com a morte é uma mentira, né? Então, eu perdi... Se preparar é uma utopia, não existe Não existe preparo. isso. E eu vivi rodeada pelos meus avós. Eu tenho muitas lembranças na casa dos meus avós maternos e também tenho muitas lembranças dos meus avós paternos. Nós somos todos sempre fomos muito próximos. Eu fui criada muito na casa da minha avó Ione e do meu avô João, que são os meus avós maternos. E
O meu avô materno eu perdi primeiro, já faz 14 anos que ele faleceu, mas nos últimos anos eu fui perdendo um avô na sequência do outro. Então, eu perdi a minha avó paterna, na sequência eu perdi a minha avó materna, o meu avô paterno, e eu não sei explicar essa dor, assim, eu não sei explicar. Inclusive, quando eu perdi o meu avô, eu estava aqui em Palmas e eu não consegui chegar a tempo pro velório, pro enterro. Caramba. Acho que por ser cristã isso não foi um peso tão grande, porque eu Sim. sabia que eu tinha feito tudo que era para ser feito em vida, né? Mas eu sou uma pessoa de uma infância tão maravilhosa, de uma juventude tão maravilhosa, de uma adolescência tão incrível, que eu louvo muito a Deus. Eu agradeço todos os dias a Deus pela minha família, sabe, gente? Aqui, a minha maior dificuldade de estar aqui é estar longe da minha família. E da família do meu marido também. Todos somos muito próximos, né? Estar longe da nossa família. E Deus, ele me ressignificou isso de uma maneira que ele me fez ser grata todos os dias pela minha família, pelo lar em que eu fui criada. Hoje eu trabalho com um programa em que a gente fala muito sobre abuso sexual de criança. A gente fala sobre situações que crianças viveram. E hoje, como pastor e como uma mulher adulta, as mulheres da minha geração, quase todas, em algum momento, relatam que passaram por abuso. A parte de um tio, da parte de um pai. E eu vivi num lar completamente protegido disso tudo. E um lar muito feliz, um lar muito alegre, assim. Eu tenho raízes profundas e eu só sou quem eu sou hoje por conta dessas raízes. Quero falar também dos meus tios, porque, gente, olha, eu fico brincando com os meus tios. Parece que eu falo mais com eles hoje em dia do que quando eu estava em São Paulo, porque Sério? o meu tio paterno, que é o tio Joãozinho, que eu chamo, e o meu tio materno, que é o Vagninho, a gente se fala, e a tia Silvana também, quase todos os dias por telefone. imagino. Então, Que assim, legal. são as raízes mesmo, Sim. sabe? A gente é muito conectado. Gente, Caramba. já que é muito família. Eu sou muito Família, família. é. Eu sou muito. Isso aqui eu não comecei Já a que eu falar sou do meu muito marido e assim do meu também. filho ainda. É, Calma, não, família. isso aí a gente vai Eu deixar sou pra muito daqui a pouco. família. Eu tô nas raízes ainda, né? Então, primeiro você cria a raiz pra depois poder ser uma árvore forte, né? É Isso verdade. mesmo, né? E já que existiu, assim, uma família super protetora, você se existiu. considera esta criança que foi muito protegida, muito amada, Uhum. mas houve algum momento da sua infância que você passou por algum momento difícil, de dificuldade, que marcou? Tipo assim, caramba, eu vou levar isso aqui pra minha vida toda e hoje eu consigo passar isso pro meu filho. Olha, eu passei por isso, mas eu superei, né? Existe esse momento? Eu acho que a superproteção, depois eu fui entender isso entrevistando psicólogos, ela traz uma insegurança se você não trabalhar isso bem, porque eu me vi adulta precisando, e às vezes ainda me vejo precisando do check dos meus pais para fazer as coisas, né? Uma Sim. mulher casada e com filho, então quase uma dependência emocional, sabe? Sim. Então, eu acho que tem esse ponto que eu ainda tento trabalhar, porque nós somos grudados na minha família. Eu acho que é para todos nós isso. A minha irmã, eu, a minha mãe e meu pai, a gente é muito fechado. Apesar da gente ter os meus avós sempre, Sim. nós somos uma família também muito bem estruturada e muito bem fechada. A gente se bastava muito, né? Lógico que hoje a minha irmã tem o marido dela, maravilhoso também, o Vitor. A família dele é toda agregada à nossa. É a mãe do Vitor, o pai do Vitor, enfim. Tem um testemunho lindo de conversão também. Legal. E assim como a família do Caio também, né? Do meu marido. Mas eu acho que essa superproteção, eu me pergunto como eu vou criar o Davi para conseguir o equilíbrio. Porque depois de adulta eu vi que toda essa superproteção fez sentido. Então, a superproteção que talvez me traz um pouco de insegurança é a superproteção que me evitou estar numa balada e sair de carona com alguém bêbado. Sim. É o que até hoje me faz, se tiver acontecendo um churrasco, ficar de olho no meu filho para ele não estar perto de um álcool, porque eu fui criada com essa Sim. superproteção que evitou muitos traumas e problemas na minha vida. Então, eu peço para que Deus me ajude a dar um equilíbrio. Eu acho que, respondendo a pergunta de vocês diretamente, eu acho que a minha maior dificuldade na adolescência foi estar muito envolvida na igreja já e ser muito obediente ao ponto de talvez não ter vivido a adolescência Entendi. e o começo da juventude de uma maneira mais leve. Eu achava que eu tinha que ser muito... E não era nem meus pais que me cobravam tanto isso, não. Era muito de mim. Tanto que, às vezes, eu acordava e falava, ai, mãe, tem prova hoje, mas eu tô com sono. E minha mãe falava, vai, dorme, depois você vê o que faz. Então, assim, sempre foi responsabilidade minha. Os meus pais nunca forçaram a gente a nada. Tinham que pedir pra mim, pra minha irmã parar de estudar, porque era muito isso. Essa cobrança era muito nossa. Imagina, eu na igreja, eu queria fazer tudo certo, ser muito, sabe, Um pouco do nerdzinha centro em de tudo. justiça do pai. Exatamente, carregando isso assim e levando isso pro meio religioso, até Deus me ensinar também muito sobre isso, porque
se a gente achar que a gente é merecedor do que Jesus fez por nós na cruz, porque a gente é legal, a gente tá no caminho bem errado, né? Então também tive que aprender algumas coisas com relação a isso. Mas eu acho que eu quero encontrar um equilíbrio pra soltar um pouco mais o Davi, mas também já acho que eu não vou conseguir, viu, gente? Já acho também. Agora que eu falo, meu Deus, eu fico dando tanta notícia de coisa ruim que acontece, eu falo, pensando bem, acho que eu vou querer igualzinho, não sei. Eu sou meio assim. Não sei. A gente fica... Depois a gente fala um pouquinho dessa área da comunicação. Porque a gente é comunicadora e a gente fica já quer voltar. Mas a gente vai voltando, né? Deixa eu seguir os scripts aqui. Mas, Jaque, até me perdi o que eu ia falar. Sim, sobre o lar cristão. Você falou, né, que já desde a adolescência, os seus pais já eram cristãos desde que você nasceu? A gente se converteu, eu tinha 12, a minha irmã tinha 6. A minha mãe acho que tinha minha idade, tinha 39, acho que a minha mãe tinha 39, 40. E... Olha só essa história. A gente tinha uma pessoa da família, parente mais distante, que falou, ó como é que são as coisas, eu nunca contei história pra ninguém, que ia fazer uma obra de macumba pra acabar com a nossa família. Sim. Nossa. Porque os meus pais estavam prosperando muito e claramente foi essa frase. E a gente morava num lugar que a gente, da janela, dava pra gente ver algumas coisas, assim, que a gente falava, meu Deus, eles estão fazendo algumas obras, e o que é isso? E aí a minha mãe tinha várias opções, né? Nós éramos católicos, mas sabe aquele catolicismo que acredita em outras coisas também? Hoje a gente sabe o que são, mas naquela época não é nem o que o catolicismo ensina, um pouco misturado. E a minha mãe tomou uma decisão ali, ela falou, eu vou pra igreja, eu vou levar as minhas filhas comigo. Meu pai nessa época não ia. E daí a gente foi, me lembro até hoje, a primeira igreja que a gente foi, o primeiro dia. Antes disso, eu tinha tido uma experiência brincando, uma experiência em uma igreja presbiteriana, naquelas escolas bíblicas de férias, IBF que tem. E aí, um pouco depois, eu já estava com 12 anos, a minha mãe começou a ir, ela foi, a primeira vez que ela foi na Universal, mas a gente acabou ficando na Renascer por um tempo, que não deu, acho que nem um ano, e eu e minha mãe, olha o que aconteceu, eu tinha 12, a minha irmã tinha 6, a minha irmã é a coisa mais linda, com 6 anos, em um determinado culto. Na hora de aceitar Jesus, ela levantou a mãozinha, foi lá pra frente, a gente ficou olhando. Assim, imagina, deixa eu explicar pra vocês. A Renascer de São Paulo, que não existe mais, que infelizmente é aquela igreja que desabou, inclusive, em São Paulo. Caramba. Aquela igreja é enorme, é uma igreja com galeria, uma igreja muito grande, uma igreja, sei lá, 4 mil pessoas, não faço ideia, mas era muito grande, acho que mais de 4 mil pessoas no culto. E o Toquinho levantou a mão, foi lá, aceitou Jesus. Então, assim, vivemos muitas experiências lindas nesse primeiro ano, a gente ficou um tempo numa igreja Renascer do bairro, mas eu e minha mãe, a gente não se combinou, mas a gente fez uma oração de que nós ficaríamos na igreja em que nós fôssemos batizadas com o Espírito Santo. Na verdade, é a manifestação do Espírito Santo de falar em línguas, né? Sim. Naquela época a gente associava diretamente com o batismo, né? Hoje eu tenho o entendimento de que você não necessariamente precisa falar em línguas, mas a evidência é uma das evidências, né? E nós tínhamos falado, olha, a igreja que a gente for batizada com o Espírito Santo, eu tinha falado pra Deus e ela também. E aí nós fomos visitar a Igreja da Graça da Vila Diva, do pastor Carlos, e fomos as duas batizadas. E aí eu pensando, como é que eu vou contar pra ela? E ela pensando como é que ela ia contar pra mim. E aí, quando a gente foi conversar, a gente tinha feito o mesmo propósito com Deus. E você tinha quantos anos na época? Eu tinha 12. Caramba! 12 anos. De 12 pra 13 ali, de 12 pra 13. Porque foi no ano da conversão ali. Eu me batizei em 99. De 12 pra 13 anos. Gente, que surreal. E assim, a gente fala de conexão espiritual, isso é muito importante, né? Principalmente você ter isso com sua mãe. Isso, eu acredito que você estende isso também pro Davi, né? Exatamente, principalmente na igreja. E a importância também de ter escola bíblica na igreja. Às vezes a pessoa fala, deixa no celular ali no culto das pessoas adultas, mas elas não entendem a importância de ter um culto voltado para as crianças, porque... Falar a linguagem deles. Para falar a linguagem deles. E, gente, ele entende. E não deixar jogado, né? Não é deixar jogado na escolinha, né? Não. É ensinar algo para as crianças na linguagem deles, né? E até perguntar depois, né? Que a gente faz muito isso. Toda vez que a gente volta da igreja, o que você entendeu? Eu também. E aí ele fala, a gente até teve um episódio muito engraçado, que a gente estava assistindo uma reunião, nesse dia não tinha culto para criança, e não tinha como deixar ele na minha mãe. Sim. E aí a gente, voltando, aí ele, caramba, foi muito forte, né, mãe, a palavra do bispo. Aí eu falei, o que você entendeu? E ele falou que a gente tem sempre ficar sorrindo o tempo todo, tal, a gente tem que andar sorrindo, aí a gente, como assim? Aí eu falei, amor, porque ele falou da graça. Que ele tava falando sobre a graça. E aí ele assimilou que graça, né? Sorriso, de fazer graça. Aí eu falei, oh meu Deus. Seja, mas eu creio que o próprio Espírito Santo vai também. Sim, já, né? Exatamente. Falando com eles. Mas eles prestam atenção. Eu lembro de uma vez, o Davi era menorzinho,
Nesse dia a gente estava na igreja, se eu não me engano, no Voz da Verdade, lá em São Paulo. E o pastor José Luiz, acho que foi isso mesmo, estava pregando sobre Davi, e ele era menorzinho, ele ficava assim, tá falando de mim? Mamãe tá falando de mim? O nosso é Israel, aí toda hora. Filho de crente tem nome bíblico, não tem jeito, não tem pra né? onde correr. E tudo é Israel. E aí ele fica... E ele já entende hoje mais sobre isso, né? Até sobre Jó. Que aí a igreja tá um propósito, né, já que até interrompendo aqui, gente, esse momento, porque a gente é cristã e não tem como. Aí a gente daqui a pouco já tá falando de Deus, a vida da gente é um testemunho, não tem jeito. E aí a gente falando sobre Jó, e aí eu não sei em que determinado momento ele falou assim, por que tá todo mundo falando de Jó? Aí eu falei, não, filha, é porque é uma série que vai sair agora na plataforma, vai contar a história de Jó. Aí ele falou, quem foi Jó? E eu comecei a explicar pra ele sobre a vida de Jó, né? E falei pra ele a respeito do momento muito difícil que Jó passou, foi de ter perdido os filhos. E ele falou bem assim, mas meu pai tava ouvindo a pregação mais cedo do bispo, e ele falando que esse momento difícil da perda, a gente tem que superar, né, mãe? E a gente tem que seguir em frente. E aí eu falei, foi isso que Jó fez. Aí eu falei, gente, como é que presta atenção nas coisas assim? O pai dele estava ouvindo uma pregação, e a gente não sabia que ele estava prestando atenção, né? Sensacional. A gente vai voltar pra cá, porque vai virar um culto aqui. Vai virar um culto. Vai, Dani, com você. Tá, beleza. Agora a gente vai tentar fazer uma transformação para poder entender. O pai e a mãe, qual era a profissão deles? A minha mãe, dona de casa. A minha mãe, quando ela era mais jovem, quando ela era solteira... E acho que nos primeiros anos de casada dela, ela trabalhava... O meu avô, ele tinha... A última profissão do meu avô materno foi gesseiro. Ele tinha um gesso lá em São Paulo, muito conhecido, que era o gesso Guarani. Mas antes disso, ele era conhecido por conta de bonecas, porque eles colocavam cabelo em bonecas. Dava muito dinheiro isso. E eu tenho uma lembrança de que eu ficava... pequenininha, né? Eu devia ter 1, 2 anos, que eu acho que depois de uns 2, 3 anos de casado, minha mãe parou. Eu acho que ela engravidou de mim depois de 1 ano e pouquinho de casada, então deve ter sido no máximo até os 3 anos de casada dela. A minha avó e a minha mãe numa mesa, colando as bonecas, o cabelo mesmo da boneca, era só o cabelo na boneca que eles colavam, de plástico. Nossa. Sabe aquela cola de sapateiro? Sim. É um perigo, mas lembra a minha infância esse cheiro que eu posso fazer. Eu vou falar pra vocês quais são os meus 2 cheiros de infância. Calma que vai piorar, gente, mas eu sou crente, pelo amor de Deus. É esse cheiro que as pessoas falam, que cheiro horrível. No centro de São Paulo faziam outras coisas com esse cheiro. Mas é o cheiro da infância, porque eu ficava brincando no chão enquanto elas faziam isso. E o meu pai é mecânico de manutenção de bomba de gasolina. Caramba. E o meu pai chegava com um macacão da empresa que ele trabalhava na época, Gilbarco, com o cheiro de gasolina. E eu já corria pra abraçar ele, então o cheiro de gasolina pra mim... Ai, gente, que absurdo, né? Não tem nada disso pra ninguém, mas também é um cheiro afetivo, entendeu? É nostálgico. Ir pro posto de gasolina é lembrar da infância. Toda vez que eu pinto. Olha, e se tiver vazando gasolina em qualquer lugar, eu percebo esse cheiro, entendeu? Meu pai tá por aqui, gente. Quando ela tá sentindo mal, amor, vamos no posto de gasolina. Vamos no posto de gasolina, eu tô com saudade do meu pai, eu preciso sentir o cheiro de gasolina. Mais ou menos isso. E depois a minha mãe ficou só como dona de casa mesmo. Só não, né? Porque ser dona de casa dá mais trabalho do que qualquer coisa. E o meu pai trabalhou a vida inteira como mecânico de manutenção de bomba de gasolina. Hoje ele é aposentado. E aí você entra na comunicação. Da onde? Gente... A minha mãe fala que eu comecei a falar antes de andar. Que com poucos meses eu já falava muito. Caramba. Eu acredito porque o Davi já começou com 6, 7 meses a falar as primeiras palavrinhas mesmo. Eu achava que era um grande exagero da minha mãe. Ainda acho que eles exageram essa idade. Mas eles dizem que meu tio, com 4 meses, com 5... Eu não sei. Eu criei a memória do que eles falaram. Eu acho que talvez seja demais, né? Mas eu sei que eu sempre falei muito. E esse meu avô... materno, o meu avô João, os meus 2 avós se chamavam João, né? Mas o meu avô materno falava muito que eu ia ser artista. Ele falava, não, ela vai ser artista, vai ser apresentadora, vai ser entrevistadora. Ele sempre falou isso, me incentivou muito. E eu participei, quando eu tinha 6 anos, de um desfile que aconteceu em São Paulo, que era para escolher a menina que ia fazer a propaganda. Na época, eu acho que era da Tang. Acho que era da Tang a propaganda de suco. Ou era do All Star, ou era as 2 propagandas. Eu sei porque depois eu decorei que eu fiquei muito deprimida que eu não ganhei. E o que acontece? Foram tendo várias eliminatórias desse concurso. E eu cheguei na última. Era eu... Vocês devem se lembrar da Areta, que fez a Pata na Chiquititas. Sim. É muito da época de vocês, mas acho que vocês se lembram. Sim, mas Ficamos eu e ela na final. E devia ter mais umas 2 meninas, mas quem tinha, assim, que eu lembro muito que me marcou foi ela.
E no dia do último teste, quem resolveu nascer, porque minha mãe tava grávida, um abraço, Janine. A Ah, minha irmã resolveu nascer, ela resolveu nascer, e aí eu não fui. E Caramba. aí não fui, e aí a Areta fazia as propagandas e eu falava, era pra eu dar lá, Poderia ter sido eu. Mas depois também pensei que eu não ia pra Argentina de jeito nenhum, né? Porque eu continuava seguindo a carreira dela, achando eu podia também estar ali, eu podia também estar lá. Se baseando. Mas aí depois eu não quis mais fazer nada disso, acho que me frustrou um pouco, assim, eu tinha 6 anos, eu queria muito alguma coisa que eu não sabia o que era. Mas assim, quando eu tinha 12 anos me marcou muito, porque foi o ano da minha conversão, e eu me lembro de estar com o telefone sem fio, na cozinha da minha avó Ione, conversando com uma amiga minha, Roberta, na escola, a gente estava na 6ª série, e a gente estava falando sobre o que fazer, e eu falei, não, eu já sei, eu vou ser jornalista. Daquele dia pra frente, eu sempre tive certeza absoluta de que eu queria ser jornalista, nunca mudei de ideia da minha profissão dali pra sempre. Do nada, assim. Surgiu, não, acho que jornalismo, porque eu gosto de falar, eu gosto de escrever. foi linkando, né? Eu fui linkando, aonde eu ia as pessoas perguntam que botão que aperta pra desligar, até Sim. hoje acho que as pessoas perguntam isso, não me desliga, não tem jeito, agora eu tento desligar meu filho, que também não desliga. E é de dentro de qualquer lugar que eu estou, as pessoas viram pra mim, se eu tô no salão de beleza, se eu tô em qualquer canto, as pessoas falam, os mais próximos, para que você tá entrevistando a pessoa, para de fazer isso, porque eu tava fazendo isso com vocês, agora há pouco. Ela É é natural real de isso. mim, é natural de mim, eu tenho curiosidade. Agora, fala. Pode. Deixa eu falar, então. Tá. Então, você fez faculdade privada ou você fez Então, eu pública? estudei em escola pública a minha vida Aham. inteira. Eu sempre amei estudar. Então, eu gostava de dormir também. Estudar de manhã, pra mim, era um sacrifício. Ainda gosto de dormir até hoje. Mas, eu sempre fui, assim... Queria ser primeira aluna da sala, sabe? Estudava muito. Tinha um grupinho bem legal. Na minha escola pública, não tenho nada pra falar da escola pública que eu estudei. Foi muito boa. Só que na hora de fazer a universidade, eu fiquei com medo e eu nem quis testar a pública. Eu fui direto prestar em 2 universidades particulares, escolhi uma universidade particular em São Paulo. E quando eu entrei, eu descobri que por mais que eu tivesse visto... Gente, sem brincadeira nenhuma, na minha época era A, B, C e D. O meu boletim só tinha A e B em educação física, porque eu não gostava de educação física, eu podia fazer trabalho escrito. Ela foi ao contrário, né? Todo É. mundo Isso, tirava A em exatamente. educação física. E eu lutava pra ter uma nota em educação física e física mesmo, não educação física, eu também não era muito boa, mas minha irmã era B também. E o resto era tudo A, assim, eu gostava muito, mas eu gostava de estudar a ponto de ter anos em que eu dava recuperação pros anos anteriores, assim. Caramba. Eu gostava de estudar, eu gostava de ensinar. A minha professora de matemática às vezes falava, Jaque, eu não tô conseguindo resolver essa equação, o resultado é tal, chega aí pra mim. E eu ficava lá, eu e o filho dela, que era a minha professora, o Danilo, que era da minha escola, também era muito bom em matemática, a gente ficava lá e tal. E gostei muito de estudar. Entrei na universidade particular, eu não tinha visto conteúdo, porque eu não tinha sido passado. Ali eu falei, meu Deus, e agora? Eles partiam de um princípio e seguiam, e eu falava, eu nunca vi isso na minha vida. E não é porque eu não estudei, é porque o conteúdo não foi dado. Então, uma das minhas grandes lutas hoje é para que o Davi estude em escola particular, e eu tô sempre de olho nesse conteúdo, porque o que eu penei na universidade particular, para estar num nível mediano, os alunos não precisavam se esforçar, os que tinham vindo de escola particular, porque eles tinham visto conteúdo. Entendi. Eu nem sabia, o professor partia de alguma coisa ali, eu falava, meu Deus, mas eu nunca nem vi, eu não sei nem do que ele tá falando. Não tinha me sido dado o conteúdo. Aí eu penei bastante. E tipo assim, você, 12 anos, você já tinha uma vida cristã. Jornalismo, né, querendo ou não, eu estudei no Rio também uma temporada, e a gente sabe que, né, você ser cristão, não é só na área do jornalismo, e na faculdade em si, são outras pessoas que estão na mesma idade da gente, né, e a gente querendo seguir num rumo, e as pessoas que vivem num mundo totalmente diferente. Como que você conciliava isso? Você, tipo assim, era vista como uma crentinha? Você passava por preconceitos por ser crente dentro da universidade? Ô, gente, na escola, pra vocês terem uma noção, na escola, eu passava o intervalo com a Bíblia debaixo do braço, que eu ia sair evangelizando todo mundo. Isso aí eu era maluca. E eu falava que as pessoas que riam de mim, qualquer problema que dava era pra mim. É eu que elas procuravam primeiro. Sim. A galera do fundão que ria, qualquer problema que tinha, você podia fazer uma oração por mim? Eu fazia o povo aceitar Jesus na sala. Eu era bem. Aí entrei na faculdade. Eu comecei em uma faculdade privada, ela ficou muito cara. Daí eu troquei pra outra. Essa primeira universidade que eu fiz, eu quase desisti. Porque eu me lembro que nessa época eu era evangelista. Então, o que acontecia? Da faculdade, eu ia todos os dias para a igreja.
E eu lembro que eu tive um conteúdo específico de História da Arte, em que a explicação, excelente o professor, inclusive, me lembro muito bem dele. Excelente como professor de História da Arte, era uma matéria que eu amava, que eu nunca tinha visto na escola, e eu amava. Tinha muita história mesmo ali, e daí quando ele chega num período que ele começa a falar de Jesus, e ele coloca Jesus como quase que um anarquista, e você com certeza passou por isso também na faculdade, eu lembro que eu anotei tudo. E eu cheguei em casa, eu apaguei tudo, e eu falei pro meu pastor Carlos, na época, eu falei, vou sair da faculdade. Eu não posso, como é que eu vou pôr isso na prova? Ele falou, você não vai sair da faculdade. Você pode escolher não responder o que você achar que não deve responder, mas você não vai sair da faculdade, você vai terminar a sua faculdade. Meu pastor foi, assim, sensacional, assim, eu digo que ele moldou meu caráter, o pastor Carlos, assim. Eu vivi episódios com ele incríveis, assim, com ele e com a Luciana, a esposa dele. E aí, eu insisti. Quando eu mudei para outra faculdade, essa faculdade era muito maior, eu mudei para uma outra faculdade, eu fui o primeiro grupo de jornalismo dessa faculdade, inclusive fomos conceito A no MEC, porque o nosso grupo era incrível. E eles queriam muito que a gente se saísse bem, porque o conceito que a universidade iria ter no MEC, do primeiro curso, era fundamental para eles. Nós éramos o primeiro o primeiro grupo a se formar em jornalismo. Então, foi uma estrutura muito boa, apesar de ser uma universidade mais simples. Só que naquela época, tinha tido um boom, inclusive a Igreja da Graça foi grande responsável por isso na época, dos pastores fazerem essa universidade. Então, na minha sala só tinha crente. Então, o professor falava um palavrão, ou falava uma coisa que ia contra o que a gente acreditava, até mesmo, naquela época eu não sabia o que era direita e esquerda, não. Mas, quando era qualquer coisa tentando Não era tão puxar, declarado não era tão também. declarado, né? Acho que eu não tinha tanta consciência de que muitos problemas que eu tinha com os professores era porque eu me vejo centro-direita e estava tentando se trazer uma ideologia, e não só se ensinar o conteúdo, hoje eu sei que é isso, na época não, mas todo mundo torcia a cara, o professor tinha que mudar de assunto, porque a maioria da sala era crente. Então, aí nesse segundo ponto, eu passei a não ter tanta dificuldade, sabe? Mas eu almoçava muito eu passava o lanche sozinha, o TCC, a gente fez em duas, eu e a esposa de um outro pastor, a Tati, porque É muito ruim você estar num lugar no qual você não se identifica. Você lembra que a gente foi numa exposição no centro do Rio? Numa exposição do candomblé. Sim. E aí, tipo assim, tinha várias Cultura, coisas. né? Cultura. É cultural. E a gente teve que estar E a gente tem que ter ali. inteligência para entender também o que a gente tem que compreender, né? E hoje, na nossa posição como jornalista, é a mesma coisa. A notícia tem que ser dada independente da minha religião. É isso. Hoje eu falei de um festival de outra religião. E aí que aquelas pessoas têm aquela fé e têm aquela crença, e eu preciso passar a notícia. E tá Isso tudo aí. bem. E tá tudo bem. E a gente comunica para todo mundo. Exatamente. E isso não vai definir quem nós somos. Exatamente. Até porque a nossa profissão é literalmente isso. Exige que a gente passe a notícia. Exatamente. Seja ela do candomblé, do espiritismo, é a fé deles. Exatamente. Seja do católico, enfim, do cristão. Isso é mesmo. a fé, cada um tem a sua fé. E a gente, é o como nosso jornalista. trabalho. E é o nosso trabalho, né? É isso mesmo. E foi você. Aí, tá. Você entrou, escolheu o jornalismo, formou. E da onde que veio essa oportunidade de você ir pra televisão? Você sempre quis. Qual o primeiro contato, Gente, né? Com a comunicação. Deus purinho. Ó, eu fui pra universidade, como eu falei pra vocês, eu era evangelista já da igreja, então eu já sabia que eu ia me tornar pastora. Com 14, 15 anos eu já comecei a pregar na igreja, pra vocês terem noção. Liderei jovens, preguei na igreja. O meu pastor, como eu falei, ele forjou meu caráter. Lembra que eu falei pra vocês da autoestima elevadíssima? Sim. Elevadíssima. Aí eu cheguei um dia pra pregar, pra abrir o culto, elevadíssima. Eu cheguei um dia pra abrir o culto, e eu tava, naquela época se usava uns cintos de fivela, assim, eu lembro que eu tava com uma camisa, uma calça jeans e um cinto, que a faixa da fivela era uns fios, assim, uma coisa meio country, e até o pé, assim, um salto alto. Eu cheguei pra abrir o culto da noite, estrela, o pastor Carlos falou assim, tudo bem, Jaca? Eu falei tudo, ele falou, você não vai abrir o culto hoje, não. Tem um chinelinho Havaianas ali. Hoje a Havaianas é chique, mas naquela época não era não, tá? Tem uma Havaianas ali e tem também uma Cândida. Você vai lavar os banheiros hoje, tá? Quem vai abrir o culto é minha esposa. E ele falou pra minha mãe, ele falou, eu tô forjando o caráter dela, porque eu sei que ela tem ministério. E assim, ele fez muitas vezes. Teve um dia que ele convidou todos os obreiros pra almoçarem. Eu falei, que legal, 30 obreiros. Eu falei, legal, será que a gente vai comer? Ele falou, então quem vai cozinhar hoje é você. Ele fechou a porta da cozinha e deixou uma obreira entrar pra me ajudar. Macarrão bolonhesa, minha especialidade até hoje. E aí, me virei. E fiz, acho que puxavão vinha todos, né? Primeiro macarrão que eu fiz. Aí eu já devia estar com uns 17 anos, 18 anos. E comecei a orar. Por quê? Nessa primeira universidade que eu estudei, eu comecei a pensar, meu Deus, mas pra onde que eu vou?
porque tá mexendo demais comigo. Eu tô querendo até sair da universidade, eu preciso ir para um meio cristão. Eu queria muito trabalhar em jornal impresso. Eu gosto muito de escrever, gostava mais de escrever até naquela época. E eu achava que eu ia pro impresso. E daí, quando eu estava no 2º ano de faculdade, eu orei e levei o meu currículo pro... É tudo milagre, gente. Vai ser muito crentez isso aqui, porque foi o que me aconteceu. Mas faz É a sua parte, essência. é a Eu sua orei, essência. levei meu currículo lá na sede da Igreja da Graça, que é onde ao lado ficava a TV. E aí os obreiros iam pra sede uma vez por mês, né? E daí eu tava na galeria, nunca vou me esquecer. E o missionário falou sobre dízimos, ofertas e o patrocinador, né? Que é uma oferta que você dá voluntária para poder ajudar a manter a obra. Nesse caso, a TV, né? Que eu trabalhava. Quer dizer, então eu trabalhava nela. E aí Deus falou fortemente ao meu coração. E aí eu peguei o papel de patrocínio. Cheguei na minha igreja na quarta-feira. Nessa época eu ia toda quarta, toda sexta, sábado, domingo. E aí eu falei pra minha amiga Fernanda assim, que hoje também é pastora. Eu falei, Fê, Deus falou comigo. Eu vou levar um envelope de dízimo, um envelope de oferta. Já peguei o de patrocinador e eu vou conseguir um emprego. Ela falou, vai? Eu falei, eu vou conseguir um emprego. Ela falou, tá bom. Aí, acabou o culto, meu pai chegou, entrei no carro, meu pai falou, filha, você precisa começar a estagiar, você não sai da igreja, não é ruim, meu pai nunca me proibiu, mas você precisa começar a pensar em trabalhar. Eu tava com 18 anos, porque comecei a trabalhar com 18 para 19, tava com 18. Não tinha, acho que, completado 19 ainda. Aí chegou um sábado, eu tinha acabado de entregar o Ministério de Jovens, não queria ver jovem dá muito pepino, mas todo pastor passa pelo Ministério de Jovens, desculpa avisar isso pra vocês. E aí, a minha amiga Marilene, que estava cuidando dos jovens, ligou e falou, Jaque, pelo amor de Deus, você vai vir aqui me ajudar, porque eu tenho que levar esses jovens pro evento que vai acontecer, regional, na tenda, que é num lugar da Zona Leste, num lugar em São Paulo, que não é na Zona Leste, tinha um monte de jovem pra ir de metrô. Eu falei, não vou, não tem nada a ver com isso não. Ela falou, não, vamos. Eu falei, é o seguinte, eu vou aí, vou ajudar a fazer os cartazes, que era como se fosse festa das nações. Sim. Vou ajudar a fazer as comidas, vou ajudar a fazer os cartazes, você pega seus jovens, vai com Deus, eu vou pra minha casa. Fui, ajudei a fazer tudo. Ela falou, Jenny, você vai comigo, você não vai me deixar, não sei o quê. Fui. Cheguei lá. O filho do missionário, que é o dono da TV, parou na nossa... Gente, devia ter uns, sei lá, não sei quantos mil jovens. Tinha barraca do estado inteiro, tinha barraca que tinha vindo do Rio de Janeiro. A gente montou as barracas, né? Ele parou na nossa barraca. Ele olhou pra mim. Ele nunca tinha visto na vida. Ele falou, você faz faculdade? Eu falei, faço. Ele falou, do quê? Eu falei, jornalismo. Ele falou, passa na TV segunda-feira, eu vou te dar um emprego. Caramba. Uau. Foi desse jeito que aconteceu. A Fernanda que não me deixa mentir. Foi desse jeito que aconteceu. Não é um acaso que você determinou, né? Exatamente. Foi Deus, exatamente. E determinando tu algum negócio, ser te afirme. E é isso. Por isso que tudo tem um propósito. Sim. Até os Propósito. convites que a gente quer rejeitar, mas Deus vai. E foi assim, foi isso que aconteceu. E aí você entrou na TV. Aí eu comecei a estagiar. Aham. Me corta, tá, gente, que eu falo. Não, igual. pode a ir. gente tá aqui pra te ouvir. Aí eu entrei na TV, entrei como estagiária de jornalismo. Foi muito Aham. difícil pra mim, porque eles achavam que eu era espiã. Ninguém conseguia emprego desse jeito que eu consegui, né? Sim. Então eles achavam que eu era espião, o pessoal da redação. Porque não é possível. Como assim? Recebemos uma ligação e tem que contratar essa garota. E eu me lembro até hoje. Eu cheguei na sede da Igreja da Graça. Olha o que me aconteceu, gente. Não desprezem os pequenos começos. Eu entrei na igreja e falei assim pra um obreiro. Porque hoje é mais separado, mas era tudo meio que junto ali, a igreja com a redação. Eu falei, olha, eu vim aqui conversar com o Davi Soares. Aí falaram assim pra mim, que Davi Soares? Eu falei, Davi Soares, filho do missionário. Na época ele ainda não era político, né? Eu falei, o doutor Davi. Aí falaram assim pra mim, você acha que ele vai te atender? Quem é você? Você marcou horário? Não sei nem se ele tá aí. Não. Aí eu falei, meu Deus. Eu cheguei a pedir pra umas 3 pessoas, ninguém nem deixou chegar perto. Aí eu fui na recepção, Neuzinha, que inclusive falo com Neuzinha até hoje, que é recepcionista até hoje, 20 anos depois. Caramba. Neuzinha, cheguei lá, falei, aconteceu isso, o doutor Davi Soares pediu pra eu vir aqui. Aí ela falou assim, eu vou encontrar ele pra você, fica tranquila. Até hoje ela conta essa história pras pessoas. E assim foi, realmente ele ia me dar um emprego, porque Deus tinha mandado ele dar, né, Sim. gente? E aí eu fui trabalhar na redação, isso deve ter sido mais ou menos em novembro, que eu lembro que foi quando eu fiz 19 anos, se eu não me engano, ou eu fiz 18 ou eu fiz 19, aí tem que fazer uma conta aí que eu não vou saber fazer agora. Porque eu sou de humanas, apesar de eu gostar de matemática. Aí comecei a trabalhar na redação, e com 1 mês de redação, me chamaram para apresentar um programa que chamava Movimento Jovem, na verdade com o VJ. Não sei se vocês sabem o que é VJ, que isso aí não é da época de vocês. O VJ, ele ficava com o computador, Sim. fazendo a programação do programa, mas também participando. Então, era um operador de áudio ali, um sonoplasta. Tá. Sim. Porque era esse programa especificamente que eu fazia, que chamava Movimento Jovem, ele tinha uma trilha no chão,
Os convidados iam, jogavam um dado enorme. Caiu. Aí você tinha que pôr casa 5, um olho no peixe e outro no gato. Aí vinha uma perguntinha. E aí os convidados tinham que acertar, só que era tudo solto pelo computador, ao mesmo tempo que você conversava no chat com as pessoas, ao mesmo tempo que você respondia quando o pastor Glauber perguntava. Uma coisa bem jovem da época. Uma coisa jovem da época, muito difícil de fazer, pra mim que nunca tinha feito. E assim, eu cheguei, me ensinaram a preparar o computador ali em 2 dias, porque o rapaz ia entrar de férias, que era o BIP. E daí me jogaram lá, e lá fui eu. Aí eu ficava. E aí, uma coisa que eu tenho pra falar pra essa geração jovem, amor, a gente tem que trabalhar pra gente chegar onde a gente quer, que é assim. O pessoal hoje não sei o que tá achando da vida não, mas eu trabalhava o dia inteiro, hoje em dia eu não poderia fazer isso, né, mas naquela época eu podia. Eu cumpria o meu horário na redação, e depois eu trabalhava a mais, gratuitamente, para fazer as minhas 2 horas na TV, como apresentadora. Não ganhava mais por isso, muito pelo contrário. E ainda, como eu era estagiária, eu tinha direito ao final de semana, mas eu não tinha final de semana, porque o programa ia ao ar até às 10 da noite no sábado. Caramba. E isso eu fiz por 1 ano, sem receber R$1 por isso. Foi assim que tudo começou. Porque se eu não tivesse feito isso, ninguém teria me visto. Pra depois eu poder ter o meu programa. Né? Exatamente. E aí depois... Aí me formei. Uhum. Aí fui pra sede como pastora. Ai, gente, tanta história misturada. Fui pra sede como pastora. Eu cheguei um dia na igreja. Eu sempre chegava atrasada nos cultos depois disso, porque eu saía da sede de São Paulo e tal. E aí eu tava no culto. O meu pastor me chamou. Ele falou, quero falar com você. Eu falei, tá bom. Aí acabou o culto, fui lá atrás, né? Ele falou, me serve um café? Faz tempo que você não me serve um café, porque eu já tava trabalhando, já tava mais velha, né? Eu servi um café pra ele. Ele falou, último café que você me serve. Eu falei, por quê? Ele falou, porque Deus tocou no meu coração. Alguma coisa vai acontecer com você. Você vai embora. Você já era casada nessa época? Não, eu tinha 18 anos, não. Caramba. Aí, 19 anos. Eu já tava com quase 20 nessa época. Aí, eu tava pra formar, eu acho. Aí, eu não tinha formado ainda. Aí, eu fui. Aí, eu falei assim pro meu pai, eu liguei pro meu pai, eu falei, pai, vem me buscar mais cedo, porque o pastor Glauber vai me ligar. Deus fala, gente, Deus ainda fala comigo, mas tem um negócio na inocência que é muito gostoso. Uhum. Eu acredito, hoje... Eu fico pensando, gente, será que foi Deus? Será que é coisa da minha cabeça? Naquela época, foi Deus. Aí eu liguei pro meu pai, falei, pai, vem me buscar mais cedo. Aí meu pai me buscou mais cedo. Quando ele chegou no carro, ele falou, filha, o pastor Glauber te ligou. Aí eu liguei pra ele de volta, ele falou, o missionário quer te conhecer. Amanhã. Isso foi numa sexta. O missionário quer te conhecer amanhã, que ia ser no sábado. Eu falei, tá bom. Vou contar pra vocês o que eu fiz. Eu passei aquela noite. Eu sabia que o pastor Glauber ia pros Estados Unidos e que alguém teria que apresentar no lugar dele. E aí, a proposta seria sobre a apresentação do Movimento Jovem. E aí, eu passei aquela madrugada preparando uma pregação. E eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, se eu tenho ministério, eu não quero que o missionário converse comigo sobre o programa. Eu quero que o missionário me chame pra pregar no show da fé. Que louca da cabeça, no show da fé. Sabe o show da fé, da Band? Sim. Foi essa aí a oração que eu fiz. Louca da cabeça. Calma que eu vou contar, porque eu preguei no show da fé. Aí eu cheguei. Eram assim, 3 cultos sábado de manhã, 3 cultos sábado à tarde. Passou os 3 cultos da manhã, nada dele me chamar. E eu lá. Você tinha que esperar, você ficava à disposição, porque ele atende um monte de gente, um monte de coisa acontece. Aí no 4º culto, sei lá, quantos cultos tinha sido, me chamou. Depois do almoço, foi depois do almoço. Eu subi, almocei com a galera, depois do almoço, ele me chamou. Aí ele olhou pra mim, irmão, não sei se você tá sabendo, o pastor Glauber vai pros Estados Unidos. Eu falei, tô sabendo. Aí ele fez assim, eu nunca vou me esquecer do olhar dele, ele fez assim. Você prega? Eu falei, prego. Ele falou, tem pregação preparada aí? Eu falei, tenho. Ele falou, você vai pregar no show da fé, vou te dar 5 minutos. Eu fui a única mulher que pregou no show da fé naquela ocasião. Caramba. Depois ele abriu uma série para algumas pessoas pregarem, algumas pouquíssimas pessoas pregaram, mas mulher nenhuma. Foi só eu. E depois disso, ele pediu para eu ir para a sede, para eu ficar como pastora lá na sede. Nesse tempo foi o tempo que acabou o meu contrato como estagiária, e daí eu fiquei como pastora, trabalhando o dia inteiro como pastora, trabalhando à tarde na redação, à noite nos programas. Aí, amor, eu não sei como é que eu consegui, mas era jovem, né? A gente tem disposição. A força, né? Jovem, eu ia embora, diz que tem a força na eu ia embora todo dia depois do último culto, chegava cedo, ia pra faculdade, ia direto, depois que a faculdade acabou, chegava às 7 da manhã. Eu lembro que quando eu tirei férias na faculdade, eu falei, ai Deus, eu vou dormir, eu vou ficar bem quietinha que eu vou ter essas férias na faculdade. O missionário me chamou e falou, filha, você tá de férias na faculdade mês que vem, não tá? Eu falei, tô. Ele falou, ai, criei um programa pra você de 1 mês, é às 7 da manhã. E assim, fui indo mesmo, que né? aí tem que, Você não gosta de... quando eu era criança, porque a minha mãe assistia muito Show da Fé. Ah, devia me assistir, gente. Com Você devia certeza. assistir, você devia assistir o nosso programa, que era tarde. O Jairo assistia. O Jairo assistia desde a época do Movimento Jovem. Ele não Minha mãe sou assistia fã da... quando Você era sabe que criança. quando
quando eu cheguei aqui, o Jairo ainda estava em Gurupi, né? E ele me mandou mensagem. Ele falou, a gente entrou numa reunião com todos os apresentadores. Eu ainda não era do Tá Na Hora, eu era de um outro projeto. E eu acabei entrando nessa reunião porque Deus quis. E aí, ele me mandou mensagem. Eu te acompanho há muito tempo já, que tanto que ele já me seguia. Sim. Várias pessoas hoje. O Bega, com quem eu trabalho hoje, que ele é o nosso repórter da noite de Gurupi, também já me Caramba. acompanhava. A mãe dele. Caramba, que Então, bacana. tem bastante gente que acompanhava. Legal, né? Que show. Aí depois... Pra ver como eu tô velha. Não, para. Aí, e depois que você ficou nesse período, né, apresentando... Aí, Foi muito difícil, porque assim, ó, tinha meio que uma questão entre eles, que o Dr. Davi, isso foi o que me disseram, ele me queria na TV, e o missionário me queria no ministério. E daí, em algum momento, eu tive que orar e tomar algumas decisões, porque tava muito misturado o ministério com TV, e eu tava sem salário, eu tinha me formado, sou muito grata, tá? Tudo. Inclusive, no meu último ano de faculdade, meu pai ficou com problemas de trabalho, ele tava com troca de trabalho, e talvez eu tivesse que parar a faculdade, e o missionário pagou, a igreja pagou a minha faculdade, assim, no último ano. Então, só gratidão. Sim. E aí, eu fiquei uns 6 meses quase sem receber. Uhum. E sem vale, sem nada, e trabalhando, e daí eu fiz uma oração, eu falei, Deus, eu preciso ser contratada. E daí, eu tava no Movimento Jovem, e o apresentador que tinha ficado, eles são grandes amigos meus, né, o Saulo e o Walter, que era o produtor, eles brigavam na minha orelha, porque a gente ficava com pontos dois, e daí um mandava fazer uma coisa, o outro mandava fazer outra, e eu não tava mais aguentando. E eu lembro que eu orei de manhã, eu falei, Deus, pelo amor de Deus, eu não quero mais ficar nesse programa de jovem, tô velha pra isso. Imagina, eu devia estar com 22 anos. Não quero mais, quero um outro programa. E daí, eu cheguei, gente, eu fiz a oração de manhã. Eu cheguei, na época eu trabalhava como produtora no Show da Fé e apresentava os programas, porque eu já era pastora, então eu trabalhava no Show da Fé, e apresentava os programas do Movimento Jovem. E aí a minha chefe na época, a Graziela Guerra, falou assim, Jaque, te ligaram, o Dr. Davi pediu pra você ligar. E poucas as vezes que eu conversei com o Dr. Davi, ele só teve essas aparições, assim, sabe? Sim. Pra te mostrar Ele bem. só te Isso, abençoava, era né? bem por aí. Ele me ligou, ele falou, Jaque, queria que você fosse pra um programa, aquele programa, o Consulta ao Doutor, que entrevista médicos, você topa? Eu falei, topo pra produzir? Ele falou, não, pra você apresentar. Você sai do movimento e vai pra esse programa. Eu falei, tá bom. E assim, fiquei lá por 6 meses. Aí fui contratada como jornalista. Fiquei lá por 6 meses. E também não gostava muito, no sentido de... Eu entrevistava muito médico, e os médicos iam falando das doenças e ia me doendo por dentro, que eu sou muito impressionada. Aí, tanto que hoje no programa que eu apresento, eu peço pra embaçar tudo. Eu falo, gente, embaça essas imagens, embaça tudo isso. Eu fico me dando um negócio assim por dentro. Aí, eu preparei... Gente, é bom a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Eu lembro que eu escrevi um projeto do programa que eu queria. Falei, como é que eu vou apresentar isso? Na época, meu diretor era o Nilson. Pus no bolso, orei, falei com o Walter, que é um grande amigo meu hoje, sempre foi. Na época era meu produtor. E cheguei na sala do Nilson. Na hora que eu cheguei na sala do Nilson, ele falou assim, Preta, eu tenho um projeto pra você. Esse aqui, ó. Eu falei, é? Sim. Era o mesmo projeto. O mesmo projeto. Um programa de 2h30, com entrevistados, com artesanato, com culinária, com Isabel de Carvalho, maravilhosa, que teve um programa junto com a Ana Maria Braga, hoje. Ela segue lá na HIT, maravilhosa. E aí fiquei 16 anos nesse programa. Qual que era o programa? Chamava Nosso Programa. Esse daqui dessa Ele existe foto, né? ainda. Deixa eu ver. Coloca Ele não bem tem mais o aqui. mesmo formato, mas ele existe ainda, com outra apresentadora, esse mesmo. Mas foram 16 anos, né, gente? 6 anos apresentando esse Apresentei programa. 16 anos esse programa. E da onde que veio esse outro programa, Jaque? Coloca pra gente, Dani. Que programa, gente? Oh, Isso Teve peraí. uma daí. transição aqui, né? Esse acho aí que foi- É, Acho que... o Ah, Vem sim, Comigo é porque primeiro. eu- Agora eu tá na hora, mas primeiro foi o Sim. Vem Comigo. e da onde que veio essa oportunidade? Da onde surgiu esse milagre eu- desse projeto? essa aí a aí gente eu- vai ter que já passear de como que ela tava em São Paulo e veio parar no Porque Vem Tocantins. Comigo era aqui no É Tocantins? aqui no Tocantins, É. no SBT. Foi assim que eu entrei no SBT. Caramba, e como que surgiu? Da onde que Foi veio essa assim a oportunidade? história. O meu marido, a gente viveu um momento muito interessante com Deus, assim, de plantação. E ele trabalha em hospital já há muitos anos. E ele teve uma oportunidade para trabalhar na gerência do IOP aqui em Palmas. A princípio, quando ele abriu, ele falou, amor, eu acho que eu vou abrir o meu LinkedIn Brasil. Eu falei, abre. Deus tinha me dado, oh meu Deus, gente, desculpa que eu não consigo não contar, tá tudo relacionado. Deus tinha me dado em um caderno, num momento que eu passei de consagração,
Mas assim, eu fiz nessa época uma consagração, que assim, eu orava toda madrugada, eu fiz jejum e fui evoluindo, até fazer de novo 24 horas de jejum, que fazia um tempo que eu não fazia. E eu cheguei a ficar 2, 3 horas orando na madrugada, de voltar a perder a hora orando, sabe? Porque quanto menos a gente ora, menos a gente ora, tá, gente? E quanto mais a gente ora, mais a gente ora, né? Isso em oração, louvor, a leitura da palavra, tudo, né? Eu ficava nas madrugadas ali orando. Em uma das madrugadas, Deus me deu uma palavra, eu tenho anotada ela até hoje, eu tenho esse caderno, de algumas coisas que iriam acontecer na carreira dele. E eu deixei esse caderno fechado, porque essa oração foi em abril, eu tenho a data dela. Quando ele abriu o currículo dele no final do ano, ele passou no processo seletivo, tô aqui resumindo a história, né? Descobriu que era Tocantins, passou no processo seletivo, veio para cá e voltou. Quando ele voltou para São Paulo e me falou qual era a proposta, eu não tinha contado para ele. Eu abri o meu caderno e mostrei para ele. Caramba. Eu falei, não tem como não aceitar. Falei, você vai. Pensei, Mas vocês já tinham vindo aqui em Tocantins nunca, não sabia nada de Palmas, sabia nada, sabia Tocantins, nada. Caramba. Sabia nada. Adoro Tocantins, mas na época que eu cheguei aqui, eu penei, porque eu não queria aceitar. Aí, Já tem quanto tempo? Fez 1 ano. Só que aí ele veio, e daí ele ficava indo e vindo, né? Ele tinha algumas passagens pra ir e vir, só que o Davi começou a sentir muita falta dele. O Davi começou a ter crise de choro, foi muito difícil. Eu também sentia muita falta, claro. Eu tinha muito apoio dos meus pais, né? O apoio da minha sogra, mas começou a ser muito difícil. E eu achava assim, ó, ele vai e Deus vai trazer de volta e a gente vai ver o que Deus vai fazer. Eu não queria nem ouvir falar que eu ia embora por causa da minha família, gente. Imagina, a pessoa apegada. E eu na TV, seguindo minha vida, né? Fazendo o que eu amo, enfim. E aí o meu pastor, na época nós estávamos no templo El Shaddai, lá em São Paulo, também na zona leste de São Paulo, na Penha. O pastor Marcos e a esposa dele, a Rose, sentaram com a gente um dia e falaram, ele falou pra mim assim, Jaque, você já orou pra saber se você tem que ir pra lá? Eu falei, não orei, nem vou orar. Não vou orar, porque se Deus falar que tem que ir, não vou orar isso aí não. Com medo de... Nunca tinha orado sobre isso, eu orava pra ele voltar. Mas pra eu... Imagina, muito obrigada. Não, pra mim tá ótimo aqui. E aí, ele falou, você tem que orar. Foi a oração mais difícil que você teve que fazer. Resultado, ela sentada bem aqui na nossa... Corta para. Foi um processo muito doloroso pra mim, assim, principalmente por causa dos meus pais, mas eu vivi o luto da saída da TV lá também. Sim. Mas aconteceu o seguinte, eu tava com alguns atritos, né, com a direção atual lá, né, tinha trocado a direção, eu tava não tava concordando com algumas coisas que estavam acontecendo. Eu já tinha muita liberdade, porque eu tava lá há 20 anos, né, gente? De contratado eu tinha, acho que 18, 17 anos. E eu lembro que eu falei assim, tá bom, se eles me mandarem embora e eu não perder os meus direitos, beleza, eu vou pra Palmas. E essa foi a minha oração. Pronto, no outro Perdi emprego. Mais ou menos isso. Aí eu comecei a ter alguns problemas e tal, e aí... Mas eu já pensava, eu não pensava em vir pra Palmas, mas eu pensava em sair. Algumas coisas começaram a ficar insustentáveis, assim. Eu lembro que eu sempre abri o programa com uma palavra, e daí me disseram, você não pode mais dar palavra, não é mais pra você falar de Jesus. Começou a não fazer sentido pra mim. Eu imagino que o missionário nem saiba disso, né? Mas eu não quis levar essa questão, não senti direcionamento de Deus de levar essa questão pra ele. E aí eu falei, não tá, algumas coisas já não estão mais fazendo sentido pra mim aqui. E eu começava a flertar com ser mandada embora, assim. Por quê? Porque tava muito perigoso, eu tava passando por tiroteio pra atravessar a Radial Leste, as pessoas tentando quebrar o vidro, trânsito muito intenso, Davi no semi-integral, sabe? Assim, coisas que já não estavam mais valendo a pena pelo que eu tinha, até de retorno financeiro mesmo, assim, sendo bem, bem fria. E o Caio falando, vem pra cá, e tá muito perigoso, aí tá muito perigoso. E daí fiz essa oração e esperei. E daí me pediram pra fazer algumas coisas que eu falei, não vou, aí me posicionei, falei, não é esse o combinado não é esse, eu não vou fazer isso, eu me proponho a fazer do jeito que a gente combinou, eu posso até fazer o que vocês estão pedindo, como uma exceção, mas desse jeito não, assim, eles tinham, pra resumir, eles tinham diminuído o fluxo da redação, e eles queriam que eu e mais uma outra apresentadora cobríssemos ali um espaço, só que a gente já tinha um acordo de horário muito bem estabelecido, assim, né, que eles sempre cumpriram, mas eu falei, olha, dentro desse horário, porque eu não queria tirar, o Davi já estava no semi-integral, eu ia colocar o menino no integral. Era muito tempo. E não teve nenhum. Só quem é pai e mãe vai saber. E não teve uma proposta financeira. Então, a gente vai dar um aumento, a gente vai dar uma ajuda, porque daí você paga uma babá, você traz a criança junto. Não teve isso. Era pelo, né? O que também não estava errado, porque o meu contrato era esse, mas é que o meu acordo era outro. E aí eu me posicionei, eu falei, desse jeito eu não faço.
E aí, cheguei numa bela segunda-feira, que eu não sabia, mas era o último dia de jejum do Caio, e ele tinha falado pra Deus que se no término daquele jejum eu não decidisse ir, ele iria voltar. E ele tava em São Paulo nesse dia, e eu sonhei que eu ia ser mandada embora. Eu falei pra minha mãe, vou ser mandada embora hoje. E daí eu cheguei, foi muito próximo do final de semana que eu fiz a oração, foi tudo assim, muito E daí eu cheguei, e todo mundo me olhando assim, eu falei, gente, por que tá todo mundo me olhando desse jeito? Eu falei, tá tudo certo pra hoje o programa? E a produção não sabia o que falar. Eu falei, o que foi? Aí alguém teve a coragem de me falar, já que não vai ter o seu programa hoje, mas pediram pra não te falar. Eu falei, tá bom, obrigadão. Eu falei, então realmente, sonho realizado. Aí eu subi, me deram a notícia. A pessoa que me deu a notícia foi muito querida na maneira de dar, ele era novo na gestão, passou por todas as reportagens comigo, por muitos links, o povo fala, porque, gente, a gente resumiu a história, mas é um perrengue até chegar onde você sonha chegar, né? E aí, o que eu podia fazer no caso? Eu fui demitida do jeito que eu orei. Aí eu falei, meu Deus. Nesse espaço de tempo, acho que vale falar uma coisa que eu também nunca falei, é que eu mandei um e-mail pro missionário, contando a situação do Caio, que nós estávamos distantes, e que se ele sentisse o direcionamento de Deus, eu queria viver um novo tempo. Eu nunca vou saber se o missionário leu esse e-mail e pediu para que eu fosse mandada embora, ou se eu fui mandada embora, mas de qualquer maneira foi Deus. Talvez um dia eu pergunte isso pro missionário, né? De qualquer maneira foi Deus, usando uma pessoa que achou que estava me prejudicando, ou usando o missionário para me abençoar, foi Deus. E eu não questionei. Engraçado, e o Davi Soares estava lá. A hora que eu saí, ele falou, o que tá acontecendo? Eu falei, eu fui demitida hoje. E aí ele, como assim, então? Enfim, foi desse jeito, tá? E aí foi a minha luta, que eu falei, agora eu também não quero ir pra Palmas, né? Você relutou, mesmo diante eu da relutei, oração mas eu vim, eu falei pro Uhum. Caio, não, fazer o seguinte, eu vou, porque era férias do Davi, foi exatamente em julho. Eu falei, eu vou passar as férias aí com o Davi. Já no mês Não quente, voltei. já Cheguei já no esquenta de Palmas, né? Caramba. E aí não voltei mais, né? Aí já fiquei. Caramba. Foi assim que eu fiquei. Mas você se identificou com a cidade? Não me identifiquei com nada, só Ficou chorava. mesmo? Eu precisei depois voltar em todos os lugares pra curtir. O primeiro lugar que o Caio me levou, o primeiro restaurante que ele me levou foi aquele que tem o boi de ouro. O Boi de Ouro, perto do shopping. Gente, é maravilhoso. Tem um negócio lá que eu gosto de comer. Eu peguei um negócio que me dá uma memória ruim comer o negócio. Porque eu só chorava. Coitado. Não deu assim memória mesmo. afetiva boa, entendeu? Aí mundo que partiu vem pra posto de cá. gasolina. Exatamente. Eu preciso sentir um cheiro de gasolina, entendeu? Não dá pra falar que eu preciso sentir um cheiro de cola, né? Mas o cheiro de gasolina, entendeu? Não deu bom, não. Eu só chorava, imagina. Quando eu fui pra visitar minha família em São Paulo, em janeiro, eu voltei, eu fiquei uma semana de cama. Eu só chorava. Cara, Porque você não Eu queria. só levantava por causa do Davi. Eu só chorava. Eu queria minha família. E pra voltar? Tocantins é... Tipo assim, você foi, reviveu aquele momento com a família e tivesse... O Davi, você não tem noção, ele gritava assim, eu quero ela, que era minha mãe. Eu falava, menino, vão achar que eu não sou sua mãe. E ele falava assim, eu vou falar que é minha mãe é a vovó, eu quero ela. E daí até hoje, quando a gente vai, ele volta, ele tem crises assim. Só que o Davi, ele tem uma coisa, ele tem a crise, ele chora, ele respira fundo, ele segue a vida dele. Eu não, eu fico ali, eu sou muito intensa no sofrimento, né? O Davi é sanguíneo e eu sou colérica, né? Então, quando eu tô triste, eu tô muito triste. Quando eu tô feliz, eu tô muito feliz. O Davi, ele é o sanguíneo, né? Então, ele tá muito triste, passou 5 minutos, ele esqueceu da tristeza. E assim vamos. Mas ele ainda chora muito de saudades dos meus pais, quase todos os dias. E de tudo que você viveu lá, o que mais te marcou? Ou a entrevista que mais te marcou? Não tem como não ser as experiências que eu tive com Deus nas coisas que eu vivi, sabe? Eu apresentei um programa por uma época que chamava Consulta ao Doutor Temas Bíblicos, não existe mais esse programa. Tem bastante dele na internet. E eu entrevistava muitos pastores ali, eu ouvi de tudo. Eu entrevistei muitas pessoas do Missão Portas Abertas. E, assim, algumas pessoas até em off davam entrevistas e contavam coisas, assim, que a gente não tem noção do que é poder ter uma Bíblia e ler a hora que a gente quiser, poder cultuar Deus, poder estar aqui, ó, falando de Jesus. Isso não existe. Hoje no programa que eu fiz hoje, eu dei uma notícia sobre um evento que está acontecendo numa igreja evangélica e uma notícia sobre um festejo na igreja católica. Isso é liberdade de expressão. Sim. As pessoas não podem falar de Jesus em algumas igrejas. Então, acho que essa linha me marcou muito. E eu fiz, assim, entrevistas maravilhosas. Gente, eu amava e continuo amando apresentar, mas assim, toda vez que eu entro no ar é uma realização.
Então, foram dias maravilhosos. Eu acho que o que mais me marca foram todas as experiências que eu vivi e o amadurecimento profissional. Quando eu vim pra cá e eu assinei o contrato e postei, eu recebi mensagem, sem brincadeira nenhuma, de uns 50 estagiários que eu tive. Hoje tá cada um num lugar, né? Tem um deles é diretor no SBT em São Paulo. Caramba, a outra tá na Globo. Então, eles estão voando, entendeu? Os meus estagiarinhos já são todos adultos formados, voando por aí, já com anos de profissão. Porque imagina, são 20 anos na TV, né? Então... eu comecei muito nova, mas são 20 anos e eles estão aí decolando e é bonito de ver. Acho que essa relação é muito importante para mim. Os amigos que eu fiz lá, alguns amigos que eu fiz lá, como o Walter que eu citei, que eu sou madrinha de casamento dele, ele é padrinho do meu casamento. Eu conheci o Caio na TV, entrevistei ele. Pois é, essa parte ainda a gente não chegou, mas a gente vai chegar. A gente vai chegar. Porque a gente quer saber também como que você é uma história muito conheceu. linda. A gente quer falar história também, de amor. a gente falou... A gente vai... sobre muitas áreas aqui. A gente falou sobre a Vocês estão se olhando, ai que medo de porque vocês. a gente se conversa pelo... Eu tô vendo, dá um pouco de medo. E aí você veio pra Palmas, esse programa você apresentou aqui. Você sabe aquela passagem que fala que a gente entra no reino à força? Esse programa aí eu exagerei, isso aí foi a força mesmo, isso aí Deus me deu, mas porque eu forcei a porta ali, porque quando eu conheci o diretor que estava aqui na época, no SBT, orei, cheguei a conversar em outras emissoras, né? Mas aí eu tinha o negócio do SBT no meu coração. Na época tava o Eudson, conversei com ele. E a proposta que ele me fez a princípio foi de programa parceiro. Então, o programa parceiro não paga para estar no ar, mas também não tem salário. Aí você tem uma porcentagem mais alta dos merchants que você conseguir colocar. E eu só precisava estrear. Eu falei assim, eu só preciso estrear. Aí eu estreei com esse programa, foi muito difícil, porque algumas coisas que foram combinadas não se conseguiu cumprir, e eu entendo que é por conta da dificuldade mesmo da mão de obra, não acho que foi maldade comigo, não. E o espaço que me deram assim, tipo, você tem 4 horas pra gravar 5 programas, que vão passar todos os dias. Caraca. E as pessoas falavam pra mim, você nunca vai conseguir trazer 5 profissionais pra entrevistar. Entrevistei quase 50 pessoas em 1 mês e meio de programa, né? Porque nunca caiu ninguém. Profissionais excelentes, tudo quanto é profissional, um indicando o outro. Deus foi abrindo porta, o Caio trabalha no hospital, então levei muitos médicos, e daí um médico indicava o outro, aí daqui a pouco uma pessoa me indicava alguém, e aí fui trazendo só entrevistas de excelência. E aí pedi pra Deus, eu falei, Deus, você precisa soprar meu nome, precisa me ajudar, né? Aí trocou a direção. E daí o diretor nacional veio, me chamou, olhou pra mim, falou, isso aí não existe. E eu tinha orado, eu falei, Deus, só pro meu nome. Ele falou, o dono do grupo perguntou que programa era esse, gente, que não existe isso na rede. Aí eu falei, nossa, o senhor soprou bem meu nome, né? Não existe esse programa. E eles, assim, de uma educação, assim, incrível, quem conversou comigo aqui foi o Elton, ele falou, nós cumprimos os contratos que nós temos, então nós podemos cumprir o contrato com você. Mas o que eu entendi ali é que se tivesse o cumprimento desses 6 meses de contrato, eu estaria fechando uma porta para mim, e não deixando essa porta aberta. Porque ele me explicou que não poderia existir na rede esse programa. Daí ele me deu algumas ideias de formato, que a gente poderia inserir como um quadro e tal. E daí eu falei para ele, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar. Me contrata. Se você fala, Jaque, quero que você seja um quadro, você é um quadro. Jaque, eu tenho uma outra proposta de jornalismo pra você, deixa eu ser jornalismo, eu quero trabalhar. Ele falou, tá bom, vou pensar. Aí me deu aí algumas ideias pra eu pensar e tal, e voltou, porque ele cuida de todo o grupo norte, que não é só norte, né, norte, nordeste, enfim, o grupo tá enorme. E aí, a Mariana veio, né, que hoje tá cuidando, tá à frente aqui do Tocantins, e eu falei, a gente precisa conversar com essa moça. Aí eu fui lá, falei, gente, vocês tiraram o Tá Na Hora do ar? Eu tô aqui. Como vocês tiraram o Tá Na Hora do ar? Porque ficou o outro Tá Na Hora, né, da rede, né? Sim. Porque aconteceu lá uma situação, né? E aí ficou sem apresentador. Pelo que eu entendi foi isso. Eu falei, oi, tudo bom? Apresentadora, prazer. Eu falei, oi, eu faço isso da vida. Eu sou mesmo Só isso. 20 anos. Eu sou mesmo isso. É lógico que é um formato diferente. Diferente, que é isso que eu ia te perguntar. Aí ela me fez a proposta de contratação, de fato, né? E aí, quando eu tava, inclusive, no Pará, fui tirar férias com a minha família, ela me mandou mensagem, realmente o grupo aceitou meu nome e tal, e assim eu comecei no Tá Na Hora. Mas é um desafio. É um formato completamente diferente. Porque eu sou muito segura em entrevistar as pessoas. E eu sou péssima além do TP. Então, eu tô tendo que ter todo o domínio do programa, quase que decorar o programa inteiro, para eu poder ter... Porque se eu tiver que depender só do TP,
eu acho que eu tô um robô, entendeu? Eu não sinto liberdade nisso. E pra quem não sabe o que é o TP... Verdade, verdade. Porque o TP, explica, já que O teleprompter é onde ficam aparecendo as letrinhas que a gente lê, que eu nunca usei isso no programa. Como você fazia as entrevistas da minha cabeça. Quando eu cheguei aqui no Tocantins, eu comecei a fazer uma base de perguntas para os convidados, que logo ficavam desesperados, porque viam que eu enganava eles, eu não fazia nada disso. Eu ia indo pelo caminho que o convidado ia. Sim. E é isso que eu acho que vocês fazem o tempo inteiro. Vocês têm uma pauta, a gente tem que ter um roteiro, mas vocês vão seguindo, né, o que o convidado entrega. E aí, eu tô me adaptando, mas eu acho que hoje já, com algumas semanas no ar, eu já tô conseguindo ser, eu já tô confortável de novo, eu já tô saindo do programa falando, uau, o que a gente fez hoje? Foi sensacional, sabe? Acho que eu tô chegando já nesse lugar de novo, de estar confortável, porque se eu não estiver confortável... É horrível. Não vai ser legal. Mas por mais que você tenha a experiência de 20 anos, querendo ou não, pelo formato ser diferente, é um novo pra você. E eu tenho ouvido tudo que todo mundo tem me falado. Eu tenho muita humildade pra falar que é um recomeço. E também não sou conhecida no Tocantins, assim. Eu recebo várias mensagens durante o programa da galera de São Paulo, Rio de Janeiro, Sul. Porque o programa era nacional, né? Graças a Deus, agora tem muita mensagem. Obrigada, gente, do Tocantins. Muita, mas os primeiros, sei lá, 3, 4 dias de programa, porque o programa tava fora do ar, né? O programa voltou, a gente teve que reconstruir essa audiência. A gente tá reconstruindo essa audiência. Agora já tem bastante mensagem, graças a Deus, do Tocantins. Nossa, que legal. Agora esse programa, mostra aqui, Dani. Eu acho que a próxima foto dela... Eu acho que é o... não. Aí já é no Tá Na Hora. Esse daí eu vi esse aqui. aqui. É o Tá Na Hora. E aí é no canal 9.1, todos os dias. Todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 6h30 da tarde. Já faz o... Das 6h30 da tarde às 7h45, tudo que acontece no Tocantins, tentando levar de uma maneira leve, que não é tão fácil hoje, inclusive foi um programa muito tenso. A gente tá em uma época de queimadas aqui, e aí o pessoal falou assim pra mim, já que está muito tenso, eu falei, mas é lógico que eu tô muito tensa, tá tudo pegando fogo, como é que eu vou noticiar isso como se nada tivesse acontecendo? Não tô acostumada. Eu sei que o pessoal daqui do Tocantins leva isso com mais leveza, né? Sim. Eu fico desesperada de ver aquela vegetação toda se destruindo. Pra mim, eu não vou, imagina, eu não vou aceitar isso, não vou achar isso normal nunca. E é um desafio que eu tô começando a me encontrar nele. Então, por favor, acompanhe, tá? Canal 9.1, TV Norte Tocantins SBT, ou através do YouTube da TV Norte Tocantins também. Olha aí. Já faço minha propaganda. E meu Instagram, tá, gente? @JaqueStefano, Jaque com CQ, porque meu pai quis. Gente, agora eu queria fazer uma pergunta, Jaque, para você. Como que você hoje vê, né, como que é a palavra? Na qualidade, a gente fez essa mesma pergunta que você considera essencial, essa que é a palavra, para um cristão na comunicação. Porque, assim, é um desafio muito grande, mas quais são as qualidades que são essenciais? Você fala, a gente é cristão, a gente tem que estar na comunicação, mas isso aqui é essencial e não pode faltar. Vou falar um negócio pra vocês. Eu nunca aceitei nenhuma proposta em outra emissora, nesses 20 anos, porque eu tinha muito medo. Eu achava que eu não ia durar nada, porque a primeira, eu era muito religiosa, eu acho que Deus foi trabalhando isso em mim. Eu não sei se eu aconselho qualquer pessoa jovem a ir para uma emissora que não seja cristã. Eu acho que você tem que ter muita maturidade em Deus e muita nitidez da sua carreira. Hoje, o programa que eu faço é jornalístico, eu tenho que informar sobre qualquer assunto. Sobre qualquer assunto. Então, eu tenho que ter domínio sobre esse assunto, eu tenho que pesquisar minimamente sobre esse assunto, tem o que acontece quente, que a gente tem que... tá acontecendo aqui, às vezes você não sabe direito o que é, e ali você conta muito, inclusive, com a produção. Mas, em qualquer ambiente, isso não é sobre a emissora. Isso é sobre o cristão em qualquer ambiente. Verdade. O que o Senhor Jesus falou? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, em nenhum momento Jesus falou pra gente não se sentar com as pessoas, pra gente não trabalhar. Ele tem rodas nas quais ele não nos quer, que é o que Salmos diz pra nós. É pra gente não estar com os escarnecedores, é pra gente não estar com quem fica fazendo fofoca, falando mal do outro, mas a Bíblia não fala pra gente não estar com quem não serve a ele, muito pelo contrário, é ali que a gente é luz. Eu vou falar pra vocês, acho que não passou quase que maquiadora nenhuma ali pela TV que não tenha aceitado Jesus, por conta dos nossos testemunhos. Então, assim, as pessoas ao nosso redor têm que nos ver como luz. Então, não é sobre o lugar onde você vai estar. Isso para qualquer profissão, mas você tem que ter maturidade. Então, de repente, para quem é novo na fé, se firma bem antes de escolher, porque existem mais profissões que são mais delicadas, né? Existem profissões que são mais delicadas. Então, eu acho que estar firme em Deus vai te dar o direcionamento, porque o seu comportamento... Eu digo que assim,
Antes de eu ser, o que eu fui primeiro, antes de eu ser qualquer coisa? Cristã. O que me molda primeiro? Cristã. Então, antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes de ser jornalista, eu sou cristã. A partir daí, eu sou todo o resto, porque eu fiz uma escolha. E aí não tem a ver com o momento que a pessoa se converteu. A partir do momento que a gente se converteu, a gente se torna uma nova criatura. E passa à frente de todo o resto. Então, assim, todo mundo tem muitas camadas, né? Sim. As pessoas que me conhecem fora do ar, os meus amigos sempre brincam, falam, você é uma farsa, no ar você é tão sério, você é tão engraçado. Eu gosto muito de brincar, eu danço, sou super engraçada, mas eu também sou muito criteriosa com tudo. Davi vocês precisam ver, o Davi só sabe música evangélica. Se ele vem com um memezinho da escola, eu já pergunto da onde que é essa música. Mas assim, todas essas camadas fazem parte de quem a gente é. Então, por exemplo, nós somos mães, nós somos filhas, nós somos esposas, nós somos cristãs, trabalhamos em comunicação. Só que a principal de todas essas nossas facetas é o cristã. É a partir do cristã que eu sou a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor serva, a melhor filha e o melhor trabalhador. É sobre isso, entendeu? Agora, para qualquer emprego, se tá ferindo o caráter que Deus molda na sua vida, aí qualquer empresa, não é empresa de comunicação, qualquer lugar, sai fora. Se estão pedindo pra você roubar, se estão pedindo pra você fazer uma coisa errada, se estão pedindo pra você fazer um desvio de dinheiro, sai fora disso aí que Deus vai te honrar em outro lugar. Eu acho que não é só sobre a comunicação, é sobre qualquer área profissional. Uau! Um aplauso aqui pra ela, porque eu amei, eu tô amando esse podcast, eu tô amando falar de Deus dentro daquilo que a gente ama fazer, que é se comunicar. Uhum. É nítido ver nos olhos dela, que brilha quando você fala da comunicação. Eu amo. E assim, é muito gostoso fazer aquilo que você ama e também falar de quem a gente ama, que é o nosso Senhor Jesus. E é literalmente a sua essência, a nossa essência já. Eu falo que esse podcast não é sobre nós. A gente sempre fala isso em todos os podcasts. É sobre a história da vida das pessoas, é sobre a essência. E é lindo saber da sua essência. Mas a gente queria saber também de uma essência que marcou toda a sua vida, mas de um momento que eu tenho certeza que ele significou muito, não só para você, né, mas para o teu esposo também. E eu queria que você falasse o que esse momento representou na sua vida, na tua trajetória. Olha, gente, uma certeza eu tenho. Deus não me trouxe para Palmas por conta da profissão do Caio, nem por conta da minha profissão. Deus trouxe a gente para Palmas por conta do nosso ministério. Tenho certeza absoluta disso. E quando nós fomos ungidos pastores, há quase 10 anos, a gente nem tinha o Davi quando a gente foi ungido pastor. Eu me lembro que nós tínhamos feito uma oração na casa do Serginho. O Sérgio Mascoli, pastor, inclusive, que fez junto com o pastor Ricardo o nosso casamento. O Sérgio Mascoli eu já conhecia. O Sérgio Mascoli tá ali na minha história com a história do Caio, que depois eu conto para vocês se der tempo. Quando nós fomos ungidos pastores, o pastor Sérgio, o Caio e eu tínhamos conversado, e o pastor Sérgio falou, nossa, vocês estão fazendo cultos em casa, vocês estão fazendo muitas coisas, vocês precisavam de uma unção pastoral para vocês fazerem isso. Aí, nós oramos e fomos visitar a igreja do pastor José Luiz Moisés, que é a igreja Voz da Verdade, do pastor José Luiz Moisés, que é a família Moisés, e nós fomos em Sorocaba, uma igreja muito grande, fomos fazer uma visita, nós íamos de vez em quando, foi acho que numa segunda-feira. Ou foi numa segunda ou foi numa quinta. Porque a gente ia sempre outro segunda e de quinta, que eram os dias que não tinha. Nós não tínhamos compromisso na nossa igreja local. E os nossos pastores da igreja local não pensavam em nos ungir a pastores, né? Embora eu já tinha atuado como pastora na Igreja da Graça, né? Mas eu não tinha unção. E aí, quando nós fomos numa dessas visitas, o pastor José Luiz Moisés falou assim, eu entendo que Deus está me mandando fazer uma coisa, mas eu não vou fazer, porque eu acho que eles já são. Então, mas eu acho que Deus está mandando eu fazer um negócio. Se você acha que você no final do culto vem falar comigo, sei lá, 2.000 pessoas no culto. Acabou o culto, eu olhei pro Caio e falei, é a gente. Ele falou, eu também acho que é a gente, vamos lá. Cheguei lá e ele falou, Deus me mandou ungir vocês a pastores. Caramba. Imagina o bug na cabeça, principalmente do Caio, que vem de uma liturgia mais de uma questão mais litúrgica mesmo, né? Como assim? Um pastor que não é o nosso vai nos ungir? É um pastor que a gente ama, né? Hoje é diferente, né? Mas naquela época ele não era o nosso pastor, né? Depois nós fomos pra lá, mas naquela época ele não era o nosso pastor. E aí, Deus me deu uma palavra, a gente foi pra casa, ele falou, voltem aqui no próximo culto, que daí acabou sendo até em Alphaville, que daí eu acho que foi na quinta-feira, acho que foi na segunda, depois foi na quinta. E aí Deus me deu uma palavra, eu vou chegar aqui, tá? Deus me deu uma palavra que foi assim, Caio, quando Davi foi ungido pela primeira vez, ele não assumiu o trono, ele não assumiu o reinado, mas ele precisava daquela primeira unção como se fosse guardá-lo.
Um dia lá na frente, nós vamos receber uma próxima unção, que vai ser quando o nosso ministério, como líderes pastorais, vai startar. Nós recebemos essa unção e nós nunca estivemos à frente de um ministério. Nós sempre fomos pastores auxiliares. Atuamos com o pastor Zé Luiz Moisés, agora nós estávamos, até por conta da logística, né? Porque a gente morava num lugar, depois a gente morou em outro, daí nós estávamos com o pastor Marcos. E quando a gente chegou aqui em Palmas, e nós acabamos nos identificando muito com a MAPRE e tal, e o apóstolo nos chamou e falou, eles tinham outros pastores ali, que já estavam há muito tempo com eles. E ele falou, olha, eu e a Magda oramos, é uma apóstola Magda, e nós sentimos o direcionamento de Deus. Inclusive, no dia que eu conheci vocês, a apóstola fala, eu sabia que vocês eram um casal. Deus nos dirigiu a consagrar e ungir vocês como os pastores do ministério. Caramba. Na hora que forte. ele falou a palavra unção, eu lembrei daquela palavra de 10 anos atrás, que novamente o óleo seria derramado sobre a nossa cabeça, e nesse momento nós iríamos assumir. Então, o que eu tenho para falar, é que eu não tenho nada a falar, né, a não ser, eu não tenho palavras, porque um dia eu fiz uma oração, e eu falei, Deus, eu conheço tantas mulheres que falam do Senhor, e comecei a citar mulheres em vários estados. E a pastora Camila, no Rio de Janeiro, a pastora Thalita, em Pernambuco, a pastora Helena Tanuri, em Minas Gerais, e comecei a citar mulheres que eu admiro. E falei, eu quero ser uma mulher referência. Quando eu chego no Tocantins, Deus fala para mim com toda certeza. Eu te trouxe no Tocantins para você ser uma referência do evangelho aqui no Tocantins. Eu não tenho dúvida disso. Então, eu estou na TV, eu amo estar na TV, mas eu fui chamada para isso aqui. A sua realização é aí, no altar. Cuidando de gente. É aquilo que a gente mais ama fazer, né? É cuidar de gente. É o quê? E assim, a gente fala do altar, mas não necessariamente em cima do altar, Sim. né? Porque a gente cuida do rebanho no chão sim. mesmo, né? Exatamente. Fora. Isso. É literalmente sendo testemunho, sendo luz Exatamente. onde a gente está. Exatamente. E você, Dani? É sobre isso. Jaque, Vamos lá? antes da gente entrar, tu vai entrar agora? Na última? Pode ser. Pode ser, então. Uhum. Vamos. Vou colocar mais uma foto. Porque a gente tem ainda uma dinâmica aqui. Mas a gente queria que você falasse pra gente hoje o que representa, né, família pra você. E é claro que antes de você falar o que representa, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, né? Com Caio. Com o Caio, com teu esposo. Olha, a minha história com o Caio é o seguinte. Eu entrevistei o Caio, naquele programa que eu falei, Temas Bíblicos. Entrevistei o Caio. Aí, muito tempo depois, estava solteira, o pastor Sérgio Mascoli, que ia sempre ao meu programa, falou, já que você devia visitar a igreja do meu primo. Aí a gente estava saindo de um programa que a gente tinha ido, ele morava perto da minha casa, sempre me dava carona, eu frequentava, conhecia o pastor Sérgio Mascoli no programa, e nós ficamos muito próximos, eu frequentava a casa dele, conhecia a mãe dele, a tia Toninha, um abraço, Serginho, um abraço, tia Toninha. Ele sempre me levava de carro embora, porque nessa época eu andava muito de metrô, quando ele ia no programa, e daí eu ia entrar de férias, ele falou, já que vou te mostrar uma igreja. Passou em frente, uma igreja na Moca, que é a igreja Manaína, o pastor Ricardo Biton, falou, vem conhecer essa igreja que é do meu primo, essa igreja é uma bênção. Falei, tá bom. A minha amiga me ligou, Vanessa, pastora também, hoje. Jaque, diz que segunda-feira tem um pastor que revela tudo numa igreja, vamos? Eu tenho problema com revelação, tá, gente? Mas eu falei, vamos, eu não sou muito fã de revelação, não acredito que Deus fala, tá? Mas, falei, vamos. Quando eu chego, falei, segunda-feira. Como que é o nome do pastor? Lenilton. E realmente, o pastor Lenilton é um negócio assim, impressionante. Nunca me revelou nada que as pessoas não costumam me revelar mesmo. Aí, cheguei lá, falei, nossa, Van, é a igreja que o Serginho me falou ontem. Que curioso. Não, o Serginho tinha me falado no sábado, isso foi numa segunda. Quando eu cheguei, tinha um moço de olho azul cantando uma música do André Valadão. Eu falei, interessante. Deus, interessante. Revelações. Eu e a Vanessa, a gente falou que a gente ia fazer a Operação Padaria. Que o Serginho tinha contado um testemunho de duas amigas que tinham conhecido os maridos de uma padaria. E o nosso plano era, depois dos cultos, ir para uma padaria. A gente fazia isso mesmo. E aí, pior que a gente fez isso literalmente. E aí eu falei, bonitinho e tal. Dei uma pesquisada. Falei, nossa, Giroto, será que estudou comigo? Eu conheço esse sobrenome de algum lugar. Bom, fui lá na outra segunda-feira pro culto, muito interessada na revelação. E no louvor também. No louvor também. Aí fiquei, sei lá, aí uns 3 cultos depois que eu tava indo, a Vanessa virou pra mim, eu tava assim virada, ela falou assim, o Caio tá vindo pra cá. Eu falei, quem Caio tá vindo pra cá? Eu falei, aonde? Aí daqui a pouco ele bate assim nas minhas costas. Eu virei, ele falou, oi, tudo bem, você não lembra de mim? Eu falei, olha, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Ele falou, você já me entrevistou 2 vezes. Eu falei, sério?
falei, poxa, desculpa, eu não lembrava de você e tal. Caramba, tem entrevista. Mandei mensagem pra minha produtora, né? Falei, Flávia, Caio Giroto. Ela, falei, por que eu nunca mais entrevistei? Ela falou, porque você pediu pra não trazer nunca mais. Eu tinha 3 pessoas que eu tinha entrevistado e eu tinha odiado. Pedi pra não trazer nunca mais. Uma delas era o Caio. Eu casei com ele. Mas por qual motivo? Chato, né? Dono da razão, dono da verdade. Eu vou entrevistar o cara. O cara sabe tudo, coisa chata se entrevistar alguém que não interage na entrevista. Meu Deus. A gente tem altas conversas. Hoje a gente tá muito mais calmo, mas começo de casado, sobre teologia, porque ele vai pra um lado e eu vou pro outro. As discussões são, as pessoas. Mas a gente não tá brigando, né? Pra gente tá tudo bem. No começo as pessoas ficavam preocupadas, hoje as pessoas se divertem, né? E na mente dela, tipo, deleta esse entrevistado, deletou, por isso Deletei, eu falei, ai, pelo amor de Deus. Que chato, não quero nunca mais. E tava lá, eu tinha só 4, acho que 3 pessoas só que eu tinha pedido pra não trazer mais, porque tinha sido muito ruim. Ele tava bloqueado. Ela falou, você não lembra, você pediu pra não trazer nunca mais, casei com ele. Basicamente foi isso. Meu Deus. Aí um ano aí olha só esse testemunho. Não gosto de expor pessoas, mas eu vou. Eu tinha um noivo, assim como ele também tinha uma noiva. Quando a minha mãe viu a foto do Caio num negócio que chama Orkut, que a sua geração não sabe o que é. Claro que a gente sabe que a gente tinha. Vagamente, né? Não, a gente usava muito Orkut. MSN? Ai, vocês lembram disso? Era ICQ, vocês não lembram não. Aí, eu mostrei a foto pra minha mãe, né? Antes de aceitar ir pro shopping com ele. Aí a minha mãe falou assim, você já entrevistou esse cara, né? Eu falei, como que você sabe? Porque nem eu lembrava. Ela falou, porque no dia que você entrevistou ele, eu falei pra sua avó, a Jaque devia casar com um cara como esse, não com... Aí a minha mãe usou uma palavra que mãe usa, como o fulano. Meu Deus, já. E a minha mãe lembrou dele quando viu a foto. E mãe tem, né? Mãe tem. Mãe tem essa... Sim. Mãe tem. E é tão... Esse instinto de mãe, na verdade, nós mães, nós somos muito E a gente, depois que a gente é mãe, a gente entende muito mais a mãe da gente, né? Exatamente, porque comigo também aconteceu assim, eu falei, mãe, olha esse fulano, né? Gostei muito desse fulano, o que a senhora acha? É muito de Deus, mas não é pra você. Uau. Aí valeu, encerramos aqui, amei as flores que eu recebi, mas vai com Jesus, tudo bem. Aí eu falei, mãe, estou conversando com esse fulano, obreiro, cuida dos jovens, tal, nananã. A minha mãe só viu a foto do Daniel e a minha mãe falou, é esse. Impressionante, Você tem minha né? bênção. A minha mãe nunca tinha nem ouvido a voz do Daniel. Minha mãe só tinha visto a Não, foto mãe da Daniel. é. E minha mãe falou, pode casar. Minha mãe tem E minha você sabe bênção. que esse foi um ponto? Porque eu sempre fui da igreja, né? Muito certinha e tal. Nunca fiquei com ninguém, nada disso. Quando eu comecei a trabalhar, com 20 anos que eu comecei a namorar, foi o meu primeiro beijo. Eu era muito, muito... Que lindo. E os meus pais não iam com a cara dele. Não tinha o que eu fizesse que os meus pais iam com a cara. E era um sinal de alerta pra mim, né? Mas ali, sabe, eu fui levando o namoro, o primeiro namoro, e aí eu tinha uma questão religiosa, tinha um negócio ali. Até que eu falei, ai, gente, eu não vou mais insistir nesse negócio, não. Não vou. Graças a Deus não insisti nesse negócio, né? Aí... Isso é importante, a pessoa não rejeitar os sinais. Isso mesmo. Né? Não E o namoro é pra isso. Exatamente. O namoro é pra isso. Esses sinais negativos não pode passar desapercebido. Como trata a mãe, como trata a família. Sim, isso aí pra mim, sinal de alerta. Ai, quando É a mãe primordial. fala, é lei, né? Isso Dani? mesmo. Porque o Daniel também teve um caso, mas isso vai ficar por um outro podcast. Tem uma história do passado Tem também. uma história, mas eu não gosto de falar dessa história. Deixa essa história pra lá, deixa essa história pra Ninguém lá. quer saber. Deixa Mas pra o lá. que fica é a experiência, né, verdade. Daniel? É que é pra mostrar que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores, aí. tá, gente? É muito forte isso aqui. Né? Fala Deus. E aí, vamos falar. Aí em um ano casamos, quando a gente fez um ano de namoro, a gente já tava casado. A gente era mais velho, não aconselho. Eu acho que tem que namorar, assim, em santidade, mas pra se conhecer. Mas Sim. eu e o Caio, a gente era mais velho, né? Então, a gente já sabia bem o que a gente queria. Eu tinha, acho que, 28 quando eu me casei. E o Caio, 38, 32. Tô brincando. 10 anos. 10 anos, 32, 33. E aí, nós em 6 meses noivamos. Em um ano casamos. E o Davi, a gente teve depois de uns 5 anos casados. Caramba. Agora a gente tá com 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele que é bom de conta, a gente é casal trocado, entendeu? É, por não, aí. mas todo Você mundo tem que vem da quantos anos de comunicação casado? aqui não. De casado? 14, né, Caio? Ou 13?
Acho que é 13, hein? 14? 14 segundo ele, que tá nos bastidores. Caramba, muito tempo, né? E a gente não briga com isso, porque quem esquece data sou eu, e quem não sabe, é tudo ele. Ele que é o... Mas engraçado, você é muito boa de memória. Você lembra o nome das pessoas, você eu lembra lembro exatamente um pouco, só eu com lembro um datas. pouco. É, Com letras, com né? números, eu sou a data de aniversário. Eu já esqueci meu próprio aniversário, eu sou problemática com isso. Não dá pra confiar. Não dá pra confiar, não dá pra confiar. E agora, já que a gente sabe o quanto isso a sua família representa pra você, Muito. o quanto... Pode Não falar. falou dele, né? Da pequena. Do Davi, calma, é o eu amor ia da falar nossa a vida. respeito disso. A gente sabe o quanto isso representa pra você, mas tem muita gente hoje que romantiza muito a maternidade, né? E como que é pra você ser mãe? Você sabe que eu acho que a gente tá num momento muito bom para poder falar das dificuldades, mas num momento muito ruim em que também se demoniza a maternidade. Eu não acho que é normal uma mãe falar que odeia a maternidade, embora eu entenda os pontos que ela quer dizer, porque uma mulher falar que odeia a maternidade não quer dizer que ela odeia os seus filhos. Sim. Mas eu acho que as pessoas hoje estão pegando muito pesado. Acho que depois essas crianças vão ver isso, vai dar ruim, tá? Mas o que que eu aprendi, assim? Eu sonhava com parto normal, né? Entrei em trabalho de parto. Trabalhei até sexta-feira. Falei, Davi, minha médica disse que eu ia entrar em trabalho de parto ao vivo. Trabalhei até sexta-feira ao vivo. Falei, filho, pode vir, que eu quis trabalhar a CLT, quis trabalhar até o último instante. Falei, filho, pode vir. Entrei em trabalho de parto, na sequência mesmo, de sábado para domingo. Meu Deus. Crendo que eu ia ter um parto normal, já não deu. Teve que reverter para cesárea. Aí você já começa quase que a frustrar, né? É que eu tinha tentado me preparar muito bem para isso, né? Aí, graças a Deus, consegui amamentar ali na primeira hora, bonitinho. Mas, gente, como dói amamentar. Então, assim, não se fala isso. Sabe o que você escuta falar? Ai, não tem conexão mais linda do que o bebê olhando pra mãezinha quando ele amamenta. Isso. Depois de um tempo. Isso é quando a verdade. mãe consegue amamentar. Eu Porque- senti a dor da Rosiane quando ela... Meu Deus do céu. Cara. E eu fui enganada, porque essa criança mamou na primeira hora e pegou super direitinho, deu super certo. E depois... Quando você tem alta e vai pra sua casa, que não tá a enfermeira ali do lado... É um sofrimento. Começa a... Ai, gente, eu não vou falar pra não desanimar as pessoas. Tá tudo bem, depois a gente esquece, tá? Mas olha... Só que aí, essa é uma questão, né? Então, a privação de sono, aquele começo que logo passa, que ao mesmo tempo eu falava, Deus, eu preciso aproveitar essa fase dele recém-nascido que passa tão rápido, mas eu tô com tanto sono. É muito difícil, né? Muito. É difícil, tá, gente? E olha que eu já vi que o seu marido é parceiro, o Daniel é parceiro que nem o Caio é parceiro. Sim. O Caio é parceiraço, tá? Sim, demais. Parceiraço, deu às vezes acordar, fingir que tava dormindo, chutar ele, pra ele acordar, pra ele pegar a criança pra eu dar o peito. Eu falava, deixa eu acordar ele, pra ele ouvir a criança chorando. Ou então... chutar, e se ele não ia, eu ia, entendeu? Exatamente. Eu fazia muito isso. Então você me entende, né? Você me entende, né? muito. E aí, depois, assim, eu acho que uma coisa que vale falar, eu falo muito sobre isso com as minhas amigas, ser mãe, os pais são maravilhosos, principalmente os participativos, mas ser mãe traz um desgaste mental muito grande. muito Demais. Porque eu digo que o Caio faz para o Davi tudo que eu faço. Só que assim, se for frio, talvez o menino esteja com a roupa de calor. Se for calor, talvez o menino esteja com a roupa de frio. E se eu estava querendo um jantar saudável porque ele passou mal ontem, provavelmente ele comeu coxinha. Então, assim, o pai, ele faz. O Caio é maravilhoso, ele se vira com o Davi. Sim. Só que a mãe tem um desgaste mental. Você perguntar pro Caio qual que é a verdade. prova, que dia que foi a prova, o que precisou comprar, se precisou comprar camiseta ou não. É a mãe que sabe desses detalhes, geralmente. É verdade. É um desgaste emocional pra gente, assim, e um desgaste mental, porque são muitas coisas. Gente, sair com uma criança pequena, você tem que ver a fralda, você tem que ver todo um o processo. trocador, você tem que ver se tá amamentando ou não, você tem que levar leite, você tem que levar... É muita coisa. Então, assim, e a minha vida, ela é outra por conta do Davi. Eu recebi uma outra proposta de uma outra TV. O que mais pesou... Eu tinha muito sonho de ir pro SBT, eu acho que isso também foi um peso muito grande. Mas na outra proposta que me fizeram, eu ia ficar presa como CLT e de novo eu ia ter que voltar ele pro semi-integral. Eu falei, não, é a primeira vez na vida do meu filho que ele não está num semi-integral. Pelo meu filho, eu não vou fazer isso. Então, todas as escolhas de uma mãe, eu não estou falando que isso é doído, mas acho que você vai me entender. Para boa parte das mães, todas as nossas escolhas passam pelos filhos. Tudo, Sim. verdade. Tudo, literalmente. Quando a gente se fala muito sobre a ascensão profissional, que quando chega entre 35 e 40 anos, talvez não seja exatamente esse marco, tá? Mas é mais ou menos por aí. Os homens continuam se desenvolvendo profissionalmente e as mulheres não, e isso é um problema no mercado de trabalho. Não é.
É porque as mulheres não querem, as mulheres querem a maternidade. Se você me oferecer hoje um cargo de liderança em que eu tenha que estar fora da minha casa, eu vou falar não. Mas se você oferecer um cargo de liderança pro meu marido, eu vou falar, vai lá que eu tô aqui com meu filho. E isso é assim também no ministério. A mulher, reparem quantas pastoras adoecem, porque elas querem colocar nas costas delas o peso do ministério. Isso não existe. O ministério do sacerdote, eu acompanho e apoio o ministério do meu marido. E eu não sou coadjuvante, não. Eu tenho o meu chamado. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu tenho o meu chamado. Eu não me sinto coadjuvante. Só que eu tenho meu marido como o líder do meu ministério. Ele é a liderança. Então, quando o meu filho tem prova na quinta-feira, eu não vou ao culto. Quando o meu filho, como a gente faz um trabalho lindo na serra, teve um dia que o Davi não quis ir, ele começou a chorar. Eu falei, Caio, vai na serra, faz o trabalho. Eu tô te apoiando daqui, eu vou ficar com o Davi, porque eu sou mãe. O meu primeiro ministério é minha casa. Verdade. E ser mãe também é isso. É você se abdica, gente. Sim. Não vamos fingir que não. Tá tudo bem. Mas saiba que nunca mais vai ser um passeio do mesmo jeito. As férias nunca mais vão ser do mesmo jeito. Inclusive, se você deixar a criança com alguém sair, qualquer coisa que você come, você pensa, ele ia gostar tanto. Então, nunca mais é a mesma coisa. Isso não te faz menor. Muito pelo contrário. Eu acho que isso engrandece a gente. Exatamente. Porque, às vezes, e tem muito isso. A mulher, não quero ser sustentada pelo marido. Eu amo. Pelo amor de Deus, me sustenta. Eu trabalho porque eu gosto. Eu quero trabalhar porque eu gosto, não porque eu preciso. Então, aceita todos os cargos que vierem, pelo amor de Deus. Senhor, se ele tiver que sustentar a família, eu vou amar. Pelo amor de Deus, me escolhe, me sustenta. Me sustente. Eu falo isso pra ele. Eu falei, não tenho dificuldade nenhuma. E vice-versa, se eu tiver que trabalhar, ele tiver isso também não pode ser um problema, né? Inclusive, se em algum momento a mulher ganhar mais que o marido, isso também não pode ser um problema, né? Mas eu só acho que a gente tem que entender os papéis que Deus deu pra cada um. Sim, isso é verdade. E a gente tem que estar bem colocado nesses papéis. Porque mesmo que eu não concorde, nas escolhas, a palavra final é do Caio. Mesmo que eu não concorde. Sim. Aí eu vou orar a Deus e aí Deus vai explicar pra ele que eu tava certa. Mas a gente não tá certa, geralmente? Sim, sempre. Então a gente tá certa. Não, mas a gente tá mesmo. Porque Deus deu pra gente. Não, Deus deu pra... microfone aqui pra você também. Dani, deixa eu te falar um negócio. Eu sou paulista, então Dani errou, tá, gente? Que eu sou paulista. Deixa eu falar um negócio. Quando a sua mulher fala, aquele seu colega de trabalho não é legal, você pode contar os dias que vai dar ruim. Mas hoje em dia, depois de um tempo de casado, vocês aprendem a ouvir a gente, né? É verdade. Mas ou a gente ora, a gente ora pra Deus mostrar pra vocês que a gente tá certa. Tipo isso. Mas vice-versa, Jaque. Até quando ele fala também, eu costumo muito ouvir. A gente pesa muito. É o cuidado, né? Literalmente, Sim. É o casamento, a gente vê Exatamente. o cuidado de Deus. Da mesma forma que eu cuido dele, ele cuida de mim. Exatamente. Um para o outro representa Deus, né? Exatamente. Então, que Deus, ele determinar... É isso mesmo. Que eu tenho que fazer. Exatamente. E Jaque, a gente tem uma brincadeirinha aqui que a gente sempre faz no nosso programa, no nosso podcast. E é assim, não sei se você vai lembrar, não sei se é da sua época. Como que não é tudo da minha época, amor? Eu vou fazer 40 anos. Tem uma brincadeira assim, você tira ou não tira? Da onde que era esse programa? Ou esse você vai lembrar? Do Raul Gil. Com certeza. Opa, pelo amor de Deus, adorava, polêmico. Só que era polêmico. Não, mas aqui não é polêmico. Vocês não me vão ser polêmico. Que eu não consegui assistir o programa inteiro, mas eu quero saber de que vocês fizeram o corte. Eu tô desesperada pra saber de que o Jairo não tirou esse chapéu. Calma, que acabou de ir pro aro do Jairo. Agora, no final de semana, eu vou ter tempo pra assistir inteiro, que eu só vi pedaços. Vai ter que descobrir. Então, a gente vai citar alguns nomes e a gente quer saber se você tira ou não tira o chapéu. Tá. E a gente vai começar por um nome polêmico. Ai, meu Deus. Jaque, pro Lula, nosso atual presidente. Pelo amor de Deus, eu vou embora daqui. Tira o chapéu. Amor. Não, mas fica tranquila. A gente tem que orar pelo nosso país. A gente ora pelos nossos governantes. Eu não quero que o Brasil afunde, não. Eu quero que o Brasil vá muito pra frente. Exatamente. Eu tenho um posicionamento que não é... Eu não sou apaixonada por político nenhum. Sim. Tanto que eu nunca quis fazer campanha pra ninguém, porque eu não sei o que essa pessoa vai fazer amanhã. Se é uma pessoa que hoje tá super correta, a Bíblia fala que o que tá de pé, cuide pra que não caia. Quer dizer que qualquer um pode cair. Então, não tem como. Eu não faço campanha pra ninguém. Posso, em algum momento, estar apoiando um candidato, obviamente, né? Mas não tiro. E eu não tiro eu não tiro o chapéu. E não é nem só pra questão da pessoa, que a gente poderia, analisando todo o histórico, eu tenho uma questão aí grande, mas eu acho que é o momento político que a gente vive. Muitos auxílios foram diminuídos, parece que as pessoas não percebem. Sim. Todo esse movimento dos artistas, e eu acho
impressionante. Gente, a gente está falando nos últimos tempos sobre um trabalho interessante que foi postado pelo Felca de adultização. Sim. Vocês sabem há quanto tempo a ministra Damares tá falando sobre isso? Verdade. E os artistas fizeram campanha para que ela perdesse os direitos políticos dela quando ela falou sobre isso. Ah, não foi exatamente nesse momento, mas foi tudo por ali. Fizeram campanha. E agora que o Felca falou, e que bom que o Felca falou. Agora, nossa, agora a Globo. Ai, podia falar isso? Pode ficar à vontade. Agora tá todo mundo falando. Agora ele foi convidado para ir nos lugares. Poxa, que bacana. Há quanto tempo eu estou falando sobre isso na TV? Há quanto tempo os pastores estão falando sobre isso? Há quanto tempo os padres estão falando sobre isso? Há quanto tempo alguns políticos estão falando sobre isso? Como a ministra Damares muitas vezes falou sobre isso. Então, assim, eu não consigo entender um movimento, e aí não estou falando só do Lula, mas eu estou falando de um movimento político de uma maneira geral, que eu acho que as pessoas têm que ter coerência. É a mesma coisa. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. O dia que a gente perdeu o nosso direito à liberdade e a falar o que a gente quer, a gente vai ter um problemão. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Se você se sentir ofendido na internet, já tem lei pra punição. A gente não precisa de uma lei específica. Eu não acho que a internet é terra de ninguém. Eu acho que a gente pode ter ali, talvez, alguma coisa com crianças, né? Eu acho que pode ter, assim, alguma... E já existe, na verdade, né? Que os pais que deixam as crianças terem acesso a algumas coisas que não era pra terem, né? Mas, assim... Gente, regular o que a gente fala, isso aí vai dar um problema, vai dar um problema. Se vocês pegarem todos os países comunistas que hoje ninguém pode falar nada, tudo começou com, muitas vezes, a igreja. Eu estava vendo o testemunho de uma pastora da Coreia. A Coreia do Norte é cristã. Não, é o contrário, né? A Coreia do Sul é cristã e a Coreia do Norte é que não pode falar de Jesus. Eu sempre confundo as duas Coreias. Mas ela estava falando... Depois dá um Google aí pra mim, Caio, me fala. É isso mesmo, né? Tá. Ela estava falando que na Coreia do Norte, a Coreia do Norte era cristã. E o comunista que chegou na época, que acho que era o avô do que tá agora, né? Do Kim Jong, sei lá eu. Ele... começou chegando próximo aos pastores e falando para eles, não, olha, vai ser muito bom o comunismo, direitos iguais para todo mundo, o Estado vai cuidar de você, ele vai te dar tudo. A gente não vai afetar as igrejas. A primeira coisa que ele fez, acabar com as igrejas, botar fogo nas igrejas, matar os pastores. Então, os países de esquerda, boa parte desses países não te dão a liberdade que você pensa que te dão. Então, cuidado com achar que, não vão calar só um, não. Vão calar todos, se for permitido. Até parece que eles vão querer calar só um. E aí, já que tu acredita que era uma das perguntas que pediram pra gente fazer, a gente queria saber o posicionamento dela político. Aí eu falei, gente, assim, porque você é jornalista. Então, mas é uma coisa, eu preciso deixar, uma coisa eu quero deixar muito clara. Em nenhum momento eu vou deixar de dar uma notícia que seja positiva da esquerda. Inclusive, exatamente. O presidente Lula assinou sobre a TV 3.0, né? Então, assim, sensacional isso. E eu não estou falando que não tem medidas que são boas, não é sobre isso que eu estou falando, não. Estou falando sobre o todo. Eu tenho um posicionamento político, e meu posicionamento político é a direita. Sim. Eu não sou apaixonada por político nenhum, tá? Não, detesto extremos de qualquer lado, tenho muitos amigos de esquerda, converso com a esquerda, tem muitas pautas, todas as pautas sociais eu sou a favor, né? Agora, não vou deixar nunca de dar os dois lados, de dar as duas versões e de falar a verdade, porque eu procuro ser muito justa, mas hoje o jornalista pode falar qual que é o posicionamento político dele. Como comentarista de futebol hoje pode falar que time que ele torce, que antigamente não podia. Não podia. É sobre isso, eu tenho um posicionamento político muito claro. Isso é super, hiper, mega importante. E eu amei, eu falei bem assim, eu acho que a Jaque não vai querer falar sobre, mas imagina. Ela está falando aqui. Agora tem uma outra pessoa também, que os telespectadores falaram, será que ela vai querer tirar o chapéu para essa pessoa? O seu ex-diretor, Eudson Almendra, que também foi meu, também tive a oportunidade, nossa, né? A gente trabalhou, ele que me trouxe pro SBT, então assim, sou imensamente grata por ele também, por ter me dado essa oportunidade, mas a gente quer saber de você. Tira ou não tira o chapéu? Eu acho que a gente tem que analisar as pessoas pelo relacionamento que nós tivemos com elas. Sim. E o meu relacionamento com o Eudson vai ser de gratidão, porque a primeira porta que foi aberta para mim foi através da vida dele. Eu sou muito grata, eu acho que se a Adriana hoje que tá lá com a gente não tivesse me ajudado, a Adriana e o Paulo, que era o editor, foram duas pessoas que me ajudaram muito a colocar o Vem Comigo no ar. Então, se eu não tivesse a ajuda deles,
também não teria ido. Mas quem me abriu essa porta, com quem eu assinei o primeiro contrato, foi o Eudson. Eu não posso falar sobre nenhuma outra situação, mas eu posso falar sobre o meu relacionamento com ele. Ele abriu essa porta pra mim. Então, eu tiro o chapéu. Eu ouço falar de muitas mudanças na televisão que ele trouxe. Muitas mesmo. E ouço falar, eu não estava aqui na época, de uma grande revolução e até de um crescimento grande no SBT aqui no Tocantins. Muito. Então, eu acredito que ele teve um papel muito importante nisso, sim, pelo que eu ouço falar. Pessoas que estão no SBT e que tinham um relacionamento com ele, como, por exemplo, o Júnior Chert, que eu sou muito próxima a ele, assim, gosto demais do Júnior. Tinha um relacionamento muito bom com ele. Então, não principalmente eu tenho que falar sobre a minha relação, não sobre a relação dos outros. Sim. Mas eu observo a relação dos outros. Então, pessoas como o Júnior falam muito bem, tinham um relacionamento muito bom com ele. Então, eu tiro o chapéu pra ele, desejo a ele toda a felicidade, continuo seguindo ele nas redes sociais. Ele vai seguir os projetos dele, eu quero que ele cresça, que ele seja grande, assim como aqui, assim como a direção atual, que é uma mulher, né? Quem tá lá cuidando da gente é a Mari, que é uma mulher com quem eu sou super afinada, a gente se olha assim, sabe? Assim como a Adriana também. E o momento que eu tô vivendo hoje é maravilhoso, até porque hoje eu sou contratada da emissora, né? Um outro tipo de parceria, mas eu tiro o chapéu pra o Eudson, sim. Arrasou. Agora, a gente quer finalizar esse tira ou não tira o chapéu. A gente sabe que existe vários personagens bíblicos que você tira o chapéu com toda certeza. Mas existe aquele que você tem mais afinidade, que você fala, eu me identifico muito com esse personagem da Bíblia, com esse cara que assim foi referência naquela época, ou essa mulher. Existe aquele, porque todo mundo tem. Tem. No Antigo Testamento, a pessoa com quem eu mais me identifico é José. Eu me identifico muito com a história de José, assim. Muito, a história de José. Aqui em Palmas a gente tá vivendo muito Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela pra terra que eu te mostrarei, né? Tá? Essa é bem a nossa palavra aqui em Palmas, tá? Mas o personagem que sempre Deus fala comigo, assim, muito, 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 é José, do Egito, e Josué também, assim, Deus fala muito comigo, através da vida de Josué. Através da história da vida de Josué. Josué capítulo 1 é um dos capítulos mais fortes da minha vida, e principalmente o versículo 9, que diz assim, não te enviei eu, ser forte e corajoso, não te espantes, nem te espasmes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, assim, essa é a palavra da minha vida. Seja forte, seja corajoso, Ele te mandou, não te espantes, não te pasmes. Então, não se assombre, né? Essa palavra é a palavra da minha vida. A história de José do Egito é a história que mais fala comigo. E no Novo Testamento eu gosto do Tiago, sabe? O Tiago, que provavelmente foi irmão de Jesus, da epístola de Tiago. Eu amo o jeito que ele fala, que ele é mais brabo, né? Eu gosto dele. Eu gosto de tantos. Eu também gosto de muitos, eu dei uma resumida. Que você eu acho que Abraão e José também. Gosto muito. Eu gosto de Jó. E eu também gosto da Débora. Eu acho que a Débora também foi ousada, né? Esther. Não, Jó, eu gosto de assim, Esther, pego muito Esther. Jó, assim, ela... A resiliência, exatamente. A paciência que ele teve. Assim, é fora do comum, cara. Eu tenho uma birra dos amigos dele, que não estavam entendendo nada, né? Pois Eu tenho é. uma birra. Mas, então, eu tenho uma... Mas eu gosto muito de Débora também, tá? Que a Débora teve a coragem, e da Jael, porque a Débora, ela teve a coragem de ir pra frente de um negócio que ela já era esposa, ela já era... A Jael, ela era... a Jael não, que depois a Jael foi a que matou a Cícera. Ela era esposa, ela era juíza e ela era sacerdotisa. Ela não tinha nem que estar na frente da batalha e ela foi pra frente da batalha porque Baraque pediu pra ela. Então eu acho também ela maravilhosa. E ela fala que das mãos de uma mulher Deus livraria o exército de Israel, que não é ela essa mulher, é Jael depois que a mulher fala, que a Bíblia fala de Jael, que deu um leitinho quente. Depois vocês lêem essa história aí, essa história é muito boa. Fiquei até curiosa agora. Jael deu um leitinho Nunca li. quente e matou Cícera, que era líder do exército. Gente. É uma história forte, assim. Depois eu ponho no Instagram essa história, depois eu resumo pra vocês. E olha, assim, a gente finalizou, a gente fez a brincadeirinha, né? Que E pra Hit, você tira ou não tira o Tiro, chapéu? nossa, eu tiro totalmente o chapéu pra Hit. Fiquei lá 20 anos, totalmente grata, tiro todo o chapéu pra Hit, meu Deus. Tenho amigos lá, a Sara, que é filha do pastor Jaime, me manda as mensagens do pastor Jaime, do missionário direto, sempre. Eu vou tirar sempre. Quando eu estiver lá, quero passear lá, dar um abraço em todo mundo. Imagina, tiro sempre. E é isso, né, gente? Olha, eu acho que são 3 horas.
de podcast, mas o Daniel queria finalizar com essa aqui. Ai, amor da minha vida, minha mãezinha. E eu queria que você falasse o que ela representa pra ti. Porque, tipo assim, Olha. todo mundo tem uma afinidade com a mãe, né? E eu vi que você tem uma Muita, muito grande com a muito, sua mãe, né? E o que muito. ela representa pra ti, Jaque? Olha, eu falo com a minha mãe absolutamente todos os dias. A gente se fala por vídeo 2, 3, 4 vezes por dia. Imagina. A minha mãe, e eu sempre tive um relacionamento bom com a minha mãe, mas depois de me tornar mãe que eu entendi. Meu Deus. A minha mãe, eu nunca... Se eu brigar com o Caio, eu estando certo ou o Caio estando certo, ela nunca bota a lenha numa fogueira. Eu nunca vi uma pessoa tão pacificadora. A minha mãe é a pessoa que levou a gente pra igreja, que levou a gente pra Cristo. A minha mãe é uma mulher de Deus. Ela, assim como a minha avó Ione fez 2 anos que a minha avó faleceu, ainda sofremos muito com isso. Mas a minha mãe e a minha avó sempre foram as pessoas para quem eu falei, faz uma oração a respeito disso, ó, tô indo resolver um problema, e a minha mãe segue sendo essa pessoa, né, então, a minha mãe é meu amor, eu sei que Deus trouxe a gente pra cá, fico até emocionada, eu tô feliz de estar aqui, porque eu sei que eu tô no centro da vontade de Deus, mas eu sofro muito estando longe da minha família, tá longe da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, a gente é todo mundo muito ligado, tá, é tudo muito grudado. É muito. Eu falo com o meu pai. E a minha mãe e meu pai, eles disputam pra quem eu ligo primeiro. Aí o meu pai fala: Tere, ela ligou pra mim primeiro. Aí a minha mãe vira e fala: mas eu não acredito numa coisa dessa sua falsa. E a gente é tudo muito grudado. Agora, a minha relação com a minha mãe transcende, assim, eu não sei explicar, é uma coisa de Deus mesmo, a maternidade é uma coisa de Deus, e depois que a gente se torna mãe, eu sei que tem pessoas que não querem ter filhos e tudo bem, mas eu me uni ainda mais à minha mãe, o amor da minha vida. Imagino. Você também, tá, amor? Mas são amores diferentes. Linda. E ela é novona, né? Ela é maravilhosa, minha mãe. Mas eu acho que vocês se parecem muito. A gente se parece muito. Agora, deixa eu te falar, sabe Mas eu sou igualzinha ao meu pai. Que você parece muito, sabe, com uma pessoa. Com quem? Com a Gabriela Rocha. Você acha? Teu sorriso. Teu sorriso. Menina! Quando o Daniel, a gente tava escolhendo essa foto, eu falei, cara, Daniel, ela é muito parecida com a Gabriela Rocha quando ela tá eu nunca pensei, menina, não, nunca pensei. Muito parecido seu sorriso com o dela. E assim, um sorriso, tipo assim, que entrega tudo a felicidade, eu sou essa entrega pessoa, Cristo. gente. Imagina eu apresentando Tá Na Hora e o povo falando ri menos, aí eu, meu Deus. Ou a minha produtora falando, o próximo assunto é morte, você pode parar de rir, né? Porque eu tô aqui felizona falando que tá acontecendo alguma coisa boa e as notícias são assim, né? É horrível isso. Mas, Jaque, a gente quer muito te agradecer pela oportunidade de conhecer a tua história, conhecer você, conhecer a tua essência. A sua família, literalmente. Conhecer um pouco mais dessa... Um pouquinho, né? Um pouquinho só dessa tua ligação que você tem com São Paulo, com quem você deixou lá. E esse propósito novo que você está vivendo aqui. A gente está muito feliz de ter essa oportunidade, de ter esse privilégio de conhecer a tua essência e mostrar pro Tocantins inteiro, pro Brasil inteiro, porque a gente é assistido de todos os cantos do país, né? Então, assim, a gente quer te agradecer. Eu que agradeço demais. Pela oportunidade, de verdade. Eu agradeço muito por vocês terem deixado eu contar um pouco a minha história, né? O foco de vocês principal é o Tocantins, né? Com a internet vocês estão em todos os lugares, como você falou, mas poder contar um pouco de quem eu sou, contar um pouco do meu posicionamento de vida também, né? Foi muito bom, muito gostoso. Obrigada por terem me convidado. Fiquei super animada quando eu recebi o convite. E aí, aquele dia que eu falei, gente, mas eu conheço eles. Tudo bem que eu já achava que eu conhecia o Daniel de algum lugar, né? Mas aí eu falei assim, é ela do podcast, gente, que eu tô falando na internet, gente. E a gente super se identificou. Inclusive, quem é que vai num happy hour com a galera do trabalho e leva filhos? Nós. Só nós, queridos. Só nós. Só a gente mesmo. Só quem tem filho que sabe essa conexão para o rolê dar certo, né? Exatamente. E já que, olha, a gente... Claro que esse momento tão especial, trazer você aqui, quando a gente falou para os nossos parceiros que era você que está aqui, eles falaram, cara, capricha. Vocês precisam caprichar nessa recepção dos salgadinhos, que delícia, porque ela merece. Arrasaram, viu? Então, assim, hoje uma recepção toda, assim, com detalhes, com todo especial, é pra você. E porque muito assim, obrigada. E você também que tá em casa, pode fazer isso. Eu, por exemplo, a pessoa fala, vou na sua casa. Eu falo, corra, se prepara. A gente precisa alimentar as pessoas. Eu não sei receber a pessoa que eu vai também na sou minha dessa mesa casa, farta, né? Mas como eu não sou muito boa na cozinha, a melhor coisa que tem é você poder ter um lugar que tá lá, tá prontinho pra você receber, né? Então, assim como nós fizemos isso aqui hoje, no podcast Comuniquei, você pode fazer em casa também. Entre em contato com Salgadinhos Que Delícia, na 104 Norte, 501 Sul e Taquaralto. Liga, faça o seu pedido, faça aquela recepção. Olha, não tem coisa melhor do que você servir
quem você ama com os salgadinhos. Que delícia, né, Dani? Fazendo a sua festa. Sempre. E Jaque, a gente Já me deu até água na boca, vou comer lá. E a gente vai ficando por aqui nesse podcast, mas eu queria finalizar esse podcast igual a gente finalizou com o Bispo Pinaldo, lá no Rio de Janeiro. A gente teve o privilégio de entrevistar um bispo nosso com uma oração. E eu queria que você fizesse essa oração, finalizando esse podcast de hoje, não só para abençoar esse projeto, mas para abençoar as pessoas que nos assistem. E aí, deixa eu aproveitar, então, fazer só um resumo, já que a gente falou aqui de Débora e de Jael. Mais ou menos a história é assim. O exército de Israel estava 20 anos sendo oprimido pelo exército de Cícera. E Baraque, que era o líder do exército de Israel, foi falar com a Débora, que era profetisa, era esposa e era juíza. E quando ele conversa com ela, ela fala, olha, Deus mandou vocês irem para a guerra. E daí ele fala, eu só vou se você for à frente do exército. E ela fala, da mão de uma mulher, o Senhor dará vitória ao exército de Israel. E eles vão para a batalha. E ela vai à frente. Deus faz um milagre muito grande. O exército de Cícera se dispersa. E muitas pessoas acham que a mulher que vai trazer o livramento é Débora, porque ela era uma juíza, ela era uma profetisa ou sacerdotisa, né? Depende da tradução, mas ela era uma profetisa. E ela estava à frente do exército. Então, se você é uma mulher que está em destaque, Deus vai te usar assim como usou Débora. Mas existem mulheres e homens que talvez não tenham um grande destaque, um grande protagonismo. A Bíblia fala que Jael era esposa de Éber, a mulher da tenda. E quando o exército se dispersa e ela vê que Cícera, o líder do exército, aparece, ela fala para ele, entra aqui, o senhor não quer tomar alguma coisa? Ela faz um leite quente, quem é mãe sabe para que serve um leite quente. Ele dorme e quando ele dorme ela mata ele. Então foi através de Jael. Quem é Jael? Não sei quem é Jael. A Bíblia só fala que ela era a mulher da tenda, esposa de Éber. Ela era do povo de Deus, que estava casada com um homem que não era de Deus? A gente não sabe. Ela era uma estrangeira que servia a Deus? A gente não sabe. Então eu não sei se você tem um lugar de protagonismo como Débora tinha, ou se você tem um lugar que não é de protagonismo na frente dos outros, mas está servindo a Deus aqui, como Jael, que foi escolhida para livrar o povo. Não importa se você é uma pessoa que está à frente ou uma pessoa que está atrás dos bastidores. Faça o desejo de Deus para sua vida, porque todos têm importância. Vamos orar? Vamos. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar as nossas vidas diante do teu altar, não só a vida deles, a minha vida, a vida da nossa família que está aqui, dos nossos filhos, do meu marido, mas a vida de cada uma das pessoas que está nos acompanhando através desse podcast, aqui no Tocantins, em qualquer lugar do Brasil e em qualquer lugar do mundo. Deus, o Senhor sabe as necessidades de cada uma das pessoas que estão nos acompanhando aqui, e seria muito bom se a gente pudesse falar, olha, todos os seus sonhos vão ser realizados depois dessa oração, mas não é isso que o Senhor Jesus fala. O Senhor Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Então que a gente possa entender que servir ao Senhor também é aprender a negar as nossas vontades muitas vezes. E aí, Pai, a tua palavra fala que o Senhor é tão maravilhoso que sem precisar, realizará o desejo do nosso coração. Que o Senhor é tão maravilhoso que sem precisar, suprirá todas as nossas necessidades. Que o Senhor é tão maravilhoso que sem precisar, fará com que a gente viva o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, o que sequer subiu aos nossos corações. Pai, nós não queremos te servir por aquilo que o Senhor possa nos dar de volta. Nós queremos te servir porque te amamos. Mesmo que tenhamos a certeza de que o Senhor é maravilhoso e supre as nossas necessidades, realiza o desejo dos nossos corações e faz ainda mais do que nós já pedimos ou pensamos. Pai, nós te agradecemos por ser Deus e pedimos que o Senhor possa alcançar vidas que talvez assistiram esse podcast e nunca tinham ouvido falar do Senhor, ou não tinham pensado em servir ao Senhor. Deus, que o Senhor possa tocar nesses corações, que essas pessoas possam te conhecer, que o Senhor possa colocar no caminho dessas pessoas homens e mulheres de Deus, para apresentarem uma igreja para essa pessoa, que o Senhor possa alcançar a todos, que esse projeto, ó Pai, seja um projeto de bênção e que nesse lugar conversas aconteçam para edificar a quem acompanha, para ensinar quem acompanha, até para divertir quem acompanha, porque o Senhor nos quer felizes, ó Pai. Que seja um programa para abençoar vidas e para que o seu nome seja glorificado. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, se deixar, eu faço aqui um negócio Uma busca. eu faço uma madrugada inteira, desculpa, acabei, pronto. Amém. Amém, E a amém. gente vai ficando por aqui com essa bênção. Você que está aí do outro lado recebeu a bênção, se você crê essa palavra. Olha,
A gente tem que fazer um outro podcast, né, Dani? É. Durante a madrugada com ela, só pra gente Se não falar de deixar. Jesus. Eu amo A Jesus. gente vai a madrugada toda. Mas foi muito, muito importante pra gente e é aquilo, né? A gente sempre pega a essência. E quando ela é atrelada, não tem como Deus e você não tem como colocar dois caminhos. É no mesmo caminho. É isso mesmo. E como você falou, né? Nós servimos para agregar na vida dos outros. Então aqui não é um podcast para a gente ter visibilidade. A visibilidade é consequência, mas tem um propósito. Eu tenho Tenho certeza. certeza que alguém foi abençoado com as Amém. palavras que foram ditas aqui hoje, né? Não tenho Amém. dúvidas disso. Que Deus use muito vocês. E dá pra ver a Amém. diferença de vocês. Amém. Naquela mesa com tantas pessoas, dá pra ver a diferença de vocês também, só de olhar. Amém. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e exaltado na nossa vida e através desse podcast, porque esse é o objetivo. E a gente vai ficando por aqui com mais um episódio do podcast. Comunica aí.